Começou. Peguei você. Começou, estamos ao vivo no DNA de Sucesso, seu podcast especializado em empreendedorismo. E hoje um podcast especial, mais do que especial, a gente vai falar sobre o poder dos óleos essenciais. Eu estou recebendo aqui hoje um time que eu gosto bastante, sou suspeito para falar. Estou recebendo aqui o Cristiano Gomes, a Fernanda Miranda e o Haroldo Almeida. Deixa eu ver com quem eu começo. Rapaz, a lei manda eu começar com Fernanda. Sim. Então eu vou... Fernanda, bem-vinda. Obrigada, sobrinho, pelo convite aí, pela recepção. Adorei conhecer aqui. É legal aqui, ambiente, né? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. E esse Já estou me sentindo em casa. Esse é só um dos estúdios. Você não viu aí do outro estúdio, os estúdios de fotografia, toda a estrutura Nossa. que tem aqui. São 3 andares. A gente vai conhecer depois. Bem-vinda, daqui a pouco a gente vai falar mais. Cristiano, bem-vindo. Cara, obrigado aí pela recepção, tô muito feliz. Agradeço a toda a equipe aí, né? E sobrinho, cara, muito bacana esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Eu acho que vai ajudar muita gente. Haroldo, bem-vindo. Então, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente adorou realmente um ambiente aqui maravilhoso. Não conhecia aqui nessa região. Aqui é diferenciado mesmo. A turma também muito receptiva. E estamos aqui, vamos destrinchar aí essa tarde maravilhosa. Então vamos começar do começo. E assim, ó, eu vou ser meio condutor e também vou poder falar do outro lado da história, né? Que é como eu também, como alguém que percebia, como eu percebi, como eu percebo, hoje a questão dos óleos essenciais. Então vamos começar do começo, para quem está assistindo a gente entender. De cara, porque todo mundo quando pensa em óleo essencial, eu acho que tem um pensamento meio padrão, assim. É difusor e cheirar. Todo mundo pensa um pouco nisso. Sim. Então, vamos começar do começo. O que são óleos essenciais? Quem começa? Vou começar, né? Comece. Então, sobrinho, óleos essenciais, né? Que hoje em dia, cada vez mais as pessoas, elas estão querendo entender melhor o que é esse universo maravilhoso. Óleos essenciais nada mais são do que extratos aromáticos que algumas plantas, elas produzem. Não são todas as plantas que produzem óleos essenciais, somente algumas aromáticas. E eu costumo dizer, para que todo mundo consiga entender, é que o óleo essencial, ele funciona como sistema de defesa da planta. Como o nosso sistema imunológico, né? Que garante que a gente, né, esteja sempre bem, né? Então, assim, o óleo essencial, ele vai ser o sistema de defesa da planta, vai garantir que a planta, ela sobreviva ao meio ambiente, e o óleo essencial, ele é extremamente concentrado. Só para você ter uma ideia, sobrinho, um óleo essencial, ele consegue ser de 50 a 70 vezes mais concentrado do que a planta destilada, né? Quando destilada, por exemplo, né? E aí tem um óleozinho que eu gosto muito, que é esse aqui, né? Estou ao vivo aqui, né? Inclusive no Instagram o pessoal tá Esse acompanhando, daí é o hortelã-pimenta. Esse é o famoso peppermint. Pois é, o hortelã-pimenta, o peppermint, uma gota dele equivale a 28 xícaras da planta. E aí, a depender do óleo essencial... Peraí, vamos lá. Uma gota desse aqui equivale a eu juntar 24 xícaras da planta. 28 xícaras de hortelã-pimenta. Isso mesmo. Quer ver um exemplo? Imagine 28 xícaras na sua frente. Eu tentei visualizar aqui agora. Visualiza assim, ó, 28 xícaras na sua frente... E uma gota. É muito potente, cara. É muito potente. No caso do hortelã-pimenta, ele é extraído da folha do hortelã-pimenta. Agora, a depender do óleo essencial, ele pode ser retirado de uma parte específica. Por exemplo, o óleo de lavanda, ele vem da flor da lavanda. No caso da copaíba, ela é uma resina que é retirada do tronco da copaíba, né? Então, isso vai depender. E eles conferem muitos benefícios. No nosso corpo, por exemplo, o óleo essencial, ele vai conferir tanto benefícios físicos como também emocionais. E assim, uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a olhar esse universo dos óleos, eu também tinha essa leitura de que era cheirar e botar no difusor. Aí a primeira vez que eu tive um contato com os óleos, a pessoa falou assim, põe na sola do pé. Cara, aquilo me deu uma bugada. Sim, que eu falei assim, põe na sola do pé, por que pôr na sola do pé? E aí a pessoa me explicou, né, que tinha toda uma conexão com as terminações nervosas do corpo e tal. Sim, exato. Então, como é que usa, pra gente começar já a esclarecer na cabeça das pessoas, né? Para além do aromático, como é que a gente usa? Cara, porque assim, eu confesso assim, eu não conhecia óleos essenciais. E a referência que eu tinha de óleo essencial era aquele cheirinho, aquele negócio ali para você relaxar, e só isso, e eu não fazia ideia de como usava. E eu digo para você,
Se eu não tivesse uma orientação, uma consultoria, talvez eu usasse da pior forma possível. E a gente tem até umas histórias engraçadas com o uso do óleo. Mas assim, por exemplo, a primeira experiência que eu tive foi a inalação direta, né? Que é que você colocar uma gotinha na mão, fazer uma Faz a conchinha conchinha. e inala diretamente. Foi com peppermint? Primeiro foi com peppermint. A primeira experiência foi com hortelã-pimenta, que é aquela experiência impactante, né? Eu sempre Você- recomendo, ele é assim, demais, o ele é peppermint é demais. aquele que é difícil uma pessoa não gostar do aroma, né? Porque é um aroma bem familiar. Agora sim, por exemplo, no início eu não era tão disciplinado. Depois eu fui me disciplinando para usar os óleos constantemente. Mas assim, eu gostava muito de usar no difusor no início, porque como eu não era disciplinado, porque você precisa pingar a gota na mão e lembrar de usar, né? Então o difusor já te ajuda nisso, porque você liga um difusor, o difusor fica ligado por horas, então você está trabalhando, a gente está aqui no podcast, Sim, com sim. o difusor ligado e ninguém está A galera precisando... tá vendo em casa aí. ninguém tá precisando ficar fazendo conchinha toda hora, né? Então, assim, o difusor ajuda muito. Outra forma também, que eu até tava conversando com a Milani. Milani? Milani, Milani, você isso. acertou. E aí, o que acontece? A mulherada compra muito aquele colar difusor, que é bem bacana, porque você abre o colar, pinga uma gotinha e fecha e fica ali, vai fazer suas atividades e fica... Eu nem sabia que tinha um colar difusor. Tem, Legal. cara, Tem. muito legal. E detalhe, a gente não tem esse produto, então a gente não ganha nada para fazer essa propaganda, Sim. mas faz bem para as pessoas, entendeu? Então isso é bem legal. A outra forma é a forma tópica, né? Usando topicamente, a gente sempre recomenda usar com óleo carreador, porque o óleo essencial ele é volátil, então ele evapora rápido. Então é muito legal você colocar um óleo carreador e ajuda a segurar o óleo, a Óleo de penetrar coco. melhor. Um óleo de coco, Tem um que óleo ser de amêndoas, né? 100% vegetal, né? Pra poder fazer essa película, né? Pra poder ele absorver melhor na pele. Né? Ou um creme, Ou um né? creme neutro, também. né? Um creme neutro também. Mas aí do Terra tem um bacana. óleo de coco, já usa tudo. Já né? tem. E tem um creme neutro também. E tem um creme. neutro, E Haroldo, né? como é que você entrou nesse universo dos óleos? Você tem uma experiência de uso que resolveu uma demanda sua que você não conseguia resolver e resolveu com os E óleos. que antes eu tinha vergonha até de falar isso, né, cara? Realmente, eu comecei a usar os óleos tem final do ano de 2021, em novembro. E fui apresentado por esse casal maravilhoso que está aqui conosco, que é a Fernanda e o Cristiano, né? E o meu primeiro contato foi com o Peppermint também, que a gente percebe aquele impacto, né, no primeiro uso, naquele primeiro momento. Mas a pergunta que não quer calar foi a que eles me fizeram. O que é que você gostaria que os óleos fizessem por você? Aí eu só conseguia me lembrar naquele momento de uma dor que já me acompanhava há um tempão na região lombar, por conta de 2 hérnias de disco já diagnosticada em ressonância magnética e tudo. E ele me falou que através de uns protocolos de óleo, usando um óleo de copaíba, tem uma pomada também que a gente passava topicamente, e eu ficava olhando pro óleo e falei, caramba, como é que isso vai resolver algo que já me acompanha? Eu acho que é o que todo mundo pensa, né? É. E que eu faço fisioterapia e que eu tomava remédio, ia pra farmácia, já era sócio da farmácia quase, e não resolvia. E a partir do momento que eu comecei a usar de fato, cotidianamente, resolveu essa questão. Só que por tabela, a partir do momento que a gente começa a usar os óleos de forma constante, inserido no nosso dia a dia, isso veio resolver uma outra questão que estava... Você usava um conjunto de óleos, não era um só. Usava um conjunto de óleos. Então, de manhã, a partir do momento que eu acordava, já começava a usar óleo. Vai beber uma aguinha, pinga lá as gotinhas de limão, aí botava um guarde, pega uma colher de mel, botava também uma gotinha de óleo e já toma. Isso tudo é para fortalecer a imunidade. E eu não sabia que com isso eu estava resolvendo um outro problema que eu tinha, que esse eu tinha vergonha de falar, que era justamente eu tinha herpes genital. Que resolveu também com os Que óleos. resolveu também. E eu só fui me dar conta disso depois de alguns meses que eu olhava em cima lá da bancada do banheiro, a bisnaga do remédio, da pomadinha que eu usava, e aí outro dia, poxa, minha mulher falou assim, nunca mais você usou isso aqui, né? Eu digo, ih, rapaz, é mesmo. Na verdade, ela percebeu. Ela que percebeu. Sim. Porque eu ficava refém da pomada, né? E naquele momento eu não podia fazer nada. E aí você fazia, como é que chama quando você mistura os óleos? Você pode fazer um blend, que é uma combinação, mas tem- né? Uma Uma sinergia. era esse nome que eu queria isso, lembrar. isso. Você usava assim, fazia... Sim, eu usava assim. E topicamente passando na região, no caso da coluna lombar, e para resolver essa questão da herpes já foi sempre na ingestão, porque foi para reforço de imunidade. Como o uso foi constante,
que alguns óleos específicos que eu vinha fazendo uso. E isso realmente veio fazer com que minha imunidade ficasse fortalecida, que eu não tenho mais dor de cabeça, não tenho gripe, não tenho nada que eu tinha. Agora, Haroldo trouxe uma questão que eu preciso perguntar, que assim, quando ele tomava remédio, né, ele relatou aqui, o remédio tem uma coisa, que é que depois de um tempo, o organismo acostuma, né, o remédio não faz mais efeito, você tem que ficar um tempo, assim, meio que para desacostumar o organismo, depois usar antibiótico, por exemplo, você não pode usar o tempo inteiro, e com os óleos, porque ele continua usando, as pessoas podem continuar, você pode usar para a vida toda. Sim, você pode usar para a vida toda, e ele trouxe uma questão interessante, que foi a constância. Então, por exemplo, os óleos essenciais, é bacana que você crie um protocolo, né, responsável de forma de uso, mas que você use de forma constante, né? Então, às vezes a pessoa usa um óleo essencial e a gente está muito acostumado com alopático. Então, a gente quer uma coisa imediata. E existem óleos essenciais que trazem resultados imediatos, mas existem, dependendo da demanda também, é necessário que a pessoa use por mais tempo, né? Então, a pessoa use por 1 mês, por 2 meses. É importante que a pessoa faça um uso constante. E é bacana ver o resultado, né, do Haroldo, né? Eu tive resultado, Fernando. Na verdade, sim, todo mundo que passa a usar os óleos essenciais tem um resultado. É impressionante, as pessoas têm um resultado. Elas têm um resultado e é interessante porque você usa, sobrinho, o óleo para uma demanda e você acaba contemplando outras demandas. Verdade. Cara, isso é muito legal. Eu acho que só a disciplina inicial, assim, de fazer a pessoa ficar disciplinada já é um grande ganho. Sim. Já é um grande ganho. A pessoa, eu acho que o outro ganho é a pessoa começar a trabalhar essa questão da substituição, né? Por exemplo, Haroldo falou que ele toma o óleo de limão de manhã lá na água. Uhum. Eu sempre ouvi muitas pessoas dizendo, desde muito tempo, que é saudável espremer um limão Sim. na água e tomar de manhã, por exemplo. E aí a gente sai do ter que ir ao mercado, ser uma fruta que é perecível, para ter um negócio que você pinga uma gota e É prático, resolve. né? E funciona, porque assim, a gente falou das... Sem resumindo, contar né? que é super concentrado, Isso. né? E resumindo as formas de uso, né? A forma aromática, né? A forma tópica e a forma da ingestão, né? Que aí, no caso, é bem importante a gente deixar claro que não são todos os óleos que podem ser ingeridos, né? Então, existem óleos que têm a composição específica para ingestão. E falando realmente de qualidade, eu só recomendo os óleos essenciais da doTERRA. A gente vai falar mais na frente, né? A questão do diferencial dos óleos essenciais da doTERRA, e isso fez a diferença, a gente sentiu isso, porque o primeiro óleo essencial que a gente usou não foi da doTERRA, né? Então, quando a gente experimentou um óleo essencial da doTERRA, a gente viu, assim, muita diferença. E aí, depois estudando mais, entendendo mais sobre a questão da qualidade, aí a gente entende hoje porque ela é a número 1, porque né? assim, o mercado de óleos essenciais tem outras empresas, Sim, outros nomes. sim. E, inclusive, por exemplo, o Peppermint, que eu acho que a gente vai falar mais dele hoje do que tudo, outras empresas têm. E aí o mercado que não está acostumado a estudar, a entender as propriedades, ele se deixa levar pelo cheiro, né? Às vezes. Sim, Aí ele sente o cheiro, ele fala, opa, Peppermint. Aí acha que todo Peppermint é igual e tem uma tendência a fazer essa avaliação por isso. E aí é por isso que eu tenho que perguntar, por que o da doTERRA é diferenciado? Eu vou te responder isso, mas eu vou puxar um pouquinho para trás de novo, porque a gente falou da forma tópica, a gente falou da forma aromática, mas tem uma forma que eu tô com a mão aqui na frente do celular, o pessoal aqui na live, mas tem uma forma que é muito bacana também, que Haroldo citou ela, que é a ingestão. Então, os óleos essenciais, os aromas naturais, você pode usar, você pode fazer usar na culinária, né? Por exemplo, Nanda faz um brigadeiro muito bom e coloca óleo essencial de tangerina. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Só acredito experimentando. Eu só acredito vendo. Óleo essencial. Cara, tem um óleo que a Fernanda gosta muito de fazer massas, né? Ela praticamente vai abrir um restaurante italiano, né? Se duvidar. E aí, ela coloca o óleo essencial de manjericão. Meu irmão, nossa, fica muito bom. É sensacional. Sensacional. Só que, como é que ela faz? Eu falando como é que ela faz.
Mas, se você quiser falar, bebê, Eu quero ver isso aí na Não, prática, né? ela agora quer saber se você sabe mesmo como ela Pois faz. é, me corrija se eu Então, estiver de tanto errado. ele falar isso, da próxima vez vai ser você fazendo. Você vai Eu- sair agora do Mas assim- papel de. Como é que chama quando faz os testes? De cobaia. Pois é. Não. Para agora dizer. Nós vamos saber agora se você sabe mesmo como é que ela Pronto. faz. Mas com óleo vai ficar bom, né? De qualquer jeito. Mas assim, o que acontece? Ela não usa, por exemplo, você vai fazer eu vou dar o exemplo do brigadeiro, né? Ela não usa no aquecimento, porque aí você tira as propriedades Sim. do óleo essencial. Então ela usa na finalização. Então o ideal é usar na finalização do prato. Sempre que for Então- possível, porque vai ter algumas questões e alguns momentos que não vai dar. Aí você vai ter realmente a Você perda. mistura antes de gente- fazer a bolinha. Nesse caso Isso. sim. Oh. Mas assim, quando você aquece, você acaba perdendo um pouco das propriedades. Mas o aroma ele vai ficar, né, realmente, e é muito bom. E aí, quando a gente fala de ingestão, a gente fala de qualidade. Aí vem a resposta da sua pergunta. Assim, a doTERRA ela tem 3 pilares que, pra mim, assim, são imbatíveis, cara. A gente é suspeito, mas, assim, são fatos. Mas entendeu? quem pode falar é quem tá dentro do jogo. São fatos. Então, por exemplo, a doTERRA ela tem um selo CPTG, né, que é o selo de pureza testada e garantida. Né, atesta que os óleos são 100% puros, tanto que quando você pega um outro óleo essencial e inala, e pega o da doTERRA, você sente a diferença. Cara, não tem como não sentir a diferença. Atesta que não tem enchimento, porque tem empresas que colocam um pouquinho de enchimento ali, de um óleo vegetal, entendeu? Para baratear o óleo essencial. Sim, dá Então, volume, doTERRA baratear. dá volume, exatamente. Então, é 100% puro, né? E são feitos mais de 50 testes. Então, assim, é muito seguro o óleo essencial da doTERRA. E tem uma outra coisa que eu acho um trabalho muito bonito, que eles difundem esse trabalho, mas eu acredito que muita gente não conhece, que é o Co-Impacto e o Healing Hands. E eu sempre uso o exemplo desse... É o que acontece antes do óleo chegar no vasinho, né? Isso, desculpa. A gente vai falar disso já. Esse Eu óleo quero falar essencial disso, aqui. mas assim, falando dessa questão da qualidade, por exemplo, doTERRA tem óleos, por exemplo, é uma empresa americana, tem óleos que tem lá e que não tem aqui, por exemplo. Sim. Isso está ligado a, por exemplo, a legislação brasileira? É uma estratégia de mercado? Às vezes tem óleos que no mercado ele funciona mais, para a resposta do público ou não? Excelente pergunta. Fora do Brasil, a doTERRA tem óleos essenciais diversos e tem produtos que são feitos com óleos essenciais. Então, antigamente aqui não tinha creme dental com óleo essencial da doTERRA e hoje tem, né? Shampoo e outros produtos. Quando a doTERRA chegou no Brasil, muitos líderes pediam para a doTERRA os produtos que de tinha uso fora. diário. Porque é o costume. Pô, cara, como é que vocês não vão... Ah, não, vocês vão botar isso aqui primeiro, por que vocês não botam o creme dental logo? Aí a informação que a gente tem é de que eles já têm uma experiência de inserção nos países. Sim. Então, por exemplo, como é que eu vou entregar um shampoo com óleo essencial, um suplemento de óleo essencial, se eu não implantar a cultura do óleo primeiro? Então, assim, eles não, como é que eu posso dizer? Eles não se entregaram às vontades da liderança. Eles já têm experiência. Que já é um diferencial enorme para quem está no mercado de marca de relacionamento, sabe que construir numa empresa que é firme nos valores e que não cede para a liderança faz toda a diferença. Exatamente, entendeu? E isso não quer dizer que eles não são flexíveis, mas eles já têm esse formato. A cultura da doTERRA é o que há de mais importante para a doTERRA. Então, assim, eles vieram primeiro com os óleos essenciais, né? Vieram primeiro... E, detalhe, o kit que está aqui na mesa, esse Brasil Living Kit, só tem no Brasil. Põe na câmera aberta aí, por favor, para a gente mostrar esse kit. Esse aqui, pronto, esse aqui só tem no Brasil. Então, o que acontece? Eles entenderam o mercado brasileiro, entenderam que precisaria ter um kit para o Brasil e eles escolheram óleos a dedo para o Brasil. Entendeu? Óleos... E, por exemplo, a gente chama de farmácia natural, né? Essa farmácia natural, quando você começa a ver os benefícios, você entende que, cara, são as maiores demandas das pessoas, as demandas mais reincidentes, né? Mais recorrentes que as pessoas têm. Porque todo brasileiro tem uma farmácia em casa, né? E dá para a gente pensar assim nesse cenário de substituição, porque assim, não é só o lance de não consumir o remédio, é o lance de ter saúde para não precisar do remédio. Perfeito.
E assim, isso é uma formação de cultura, não dá para fazer isso com um produto e um código de barra, né? Por isso que a doTERRA, ela traz a ideia de você... ela te traz um convite de você ter um estilo de vida. Eu costumo dizer que eu não uso óleos essenciais, eu vivo os óleos essenciais, porque desde que eu conheci, antes até de doTERRA, eu me apaixonei pelo universo. E assim, foi num contexto realmente de vida que eu conheci os óleos essenciais, muito desafiador, porque foi num período onde eu passei por uma questão pessoal muito, muito assim, delicado. Foi em 2017, quando eu perdi minha mãe e minha irmã em um acidente de carro. E passei por um processo de luto ainda, né? Acho que quem perde uma pessoa querida vai aprendendo com o tempo. E meu pai ficou acamado. E nesse ano de 2017, eu conheci os óleos essenciais. E me chamou a atenção até pelo fato de eu ser da área de nutrição, eu me formei em nutrição, né? Eu sempre gostei de coisas naturais. E aí eu fui estudar melhor sobre os óleos essenciais, vi que em 2018 a aromaterapia ela foi incluída nas práticas integrativas do SUS. E eu falei, poxa, isso é legal. E aí, quando eu conheci a doTERRA, que eu falo que é diferente, foi diferente a gente ter usado antes a outra marca de óleo essencial. E depois, quando a gente veio entender a doTERRA, a gente entendeu toda a cultura. Eu disse assim, é mais do que você utilizar para uma dorzinha de cabeça, porque é natural. Quando a pessoa ela conhece os óleos essenciais, elas chegam até a gente, elas querem sanar alguma questão. E o quanto mais rápido, melhor, né? Seja física e agora, cada vez mais, infelizmente, muitas questões emocionais. E eu costumo dizer para a pessoa o seguinte, olha, a gente vai ajudar sim, os óleos eles vêm como um suporte, né? Eles não vão fazer milagres, você tem que fazer a sua parte, mas os óleos eles podem sim te ajudar nessa questão. Agora, vamos pensar na prevenção? Então, é o uso pontual, por exemplo, como o Haroldo mesmo falou, ele tem a questão pontual que ele resolveu, porém o uso diário, de maneira responsável, de maneira orientada, nossa, você dá um upgrade na sua saúde, seu bem-estar, que é surreal. Não só vai fazer com que ele não tenha aquilo que resolveu, como ele não tenha novas coisas. Com certeza. Eu digo assim, gente, eu sempre falo com a pessoa, olha, só se permita durante 30 dias você utilizando os óleos essenciais de maneira correta, orientada, você vai perceber como você vai ficar mais disposto, você vai melhorar a concentração, mais disposição. Então, é a prevenção, né? Que agora, a pergunta importante. que eu acho que todo mundo faz, eu tenho que fazer. Meu papel é perguntar. Pode perguntar. É assim, todo mundo... Porque quem tem um contato com o óleo, com os óleos do doTERRA, ele sente e começa automaticamente a cabeça a reprogramar. É a sensação que eu tenho. Mas eu acho que a grande maioria, sobretudo quem não teve o contato, faz essa pergunta. Por que funciona? Então, assim, para além das teorias de conspiração da indústria farmacêutica, tem a coisa de por que funciona. Aí é óbvio que vocês já falaram aí da concentração, da tecnologia, mas eu queria que cada um falasse um pouco de por que o óleo essencial é eficaz. Porque alguém pode dizer assim, tá, massa, o hortelã, pimenta, sei lá, funciona. Então eu vou pegar a planta e vou plantar e vou fazer em casa. Então assim, por que ele é eficaz? Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu fui a um aniversário da família e de um sobrinho, e nas mesas os enfeites eram uma muda de planta. Aí quando eu cheguei lá, eu senti o cheiro. Aí quando eu senti o cheiro, eu falei, eu conheço essa planta. Aí quando eu senti o cheiro, eu vi que era a mirra. Que é um dos óleos também. Aí eu falei, caramba, isso é mirra. Só que a memória que veio na minha cabeça imediata, até porque eu não tinha o hábito de uso dos óleos, né? Mas assim, a memória que veio imediata foi o incenso da igreja. Sim. Uma pessoa me perguntou lá, falou assim, rapaz, eu conheço esse cheiro de algum lugar. Eu falei, eu já sei de onde é que você conhece. Aí ele, você cresceu em igreja? Aí ele, você é católico? Ele disse, sou. Eu digo, então você viu lá o incenso sendo balançado e sentiu esse cheiro, não foi não? Ele falou, caramba, foi isso mesmo. E aí lembrou ele uma memória. Eu fiquei, a partir daquele momento, observando tudo, todas as plantas, para ver se tinha alguma diferente, se tinha cheiro. Eu entrei no universo ali, meio que automático, por conta de uma experiência que me trouxe uma memória. Sim. Mas a minha pergunta é, por que eu devo olhar para esse universo de óleos essenciais e dizer assim, caramba, funciona mesmo? Cara, eu vou te Para contar. além das experiências de testemunho, porque assim, Haroldo deu o testemunho dele, eu confio nele, eu acredito. Mas assim, para além dessa relação de confiança, o que efetivamente mostra que funciona? Bom, eu vou te contar duas histórias.
rápidas e interessantes, que é o seguinte. É claro que os óleos essenciais têm princípios ativos que, inclusive, são utilizados, né, de forma artificial na indústria farmacêutica. Então, existem princípios... E, inclusive, eles são estudados, né? O que acontece? A gente teve 2 experiências interessantes, que foi inclusive, foi com um amigo de Haroldo, e outra foi com o pai de Fernanda, que é um paciente acamado, né? No caso do amigo de Haroldo tinha comunicado sobre os óleos essenciais, orientado ele, e ele não usou. E aí ele foi no médico, foi no pneumologista, e ele liga para Haroldo, né, Haroldo? Conte essa história. Conte aí. Então, Porque você contando é bom. Você esteve com ele para falar dos produtos do Terra. não, eu liguei para ele, passei algumas informações, mostrei para ele. Fale mais perto do microfone. Vai. Então, é um amigo de longas datas, né? Até o Rangel, alô Rangel. Eu tinha falado com ele dos óleos essenciais, né? Que eu tinha começado a usar e que era um produto que eu sei que ele gosta de produtos naturais. É um cara que cuida bem da saúde. E eu sugeri para ele que começasse a usar os óleos e tal, né? E falei da do Terra. E naquele momento ele levou na brincadeira, dando risada, aí, negócio de óleos, aí desconversou, né? Aí ficou aquela brincadeira de deixar pra lá e esqueci. Aí passou um tempo, eu de vez em quando eu mandava alguma coisa pra ele, alguma coisa que eu via no Instagram e tal, e encaminhava. E um belo dia ele ligou pra mim, cabeça, qual é o nome daquele negócio que você me falou uma vez aí e tal, que você me sugeriu pra eu começar a usar? Eu falei, os óleos essenciais. E qual qual? Do Terra. Ele, você tá combinando com a médica aqui pra falar a mesma coisa pra mim? Ele tava no consultório sendo atendido. E ela tinha sugerido pra ele que comprasse os óleos da Terra, que seria bom para o que ele estava sentindo. A partir daquele momento ele começou a usar os óleos. E ele não parou até hoje, ele usa. Ele, a família dele. O santo de casa não fez um milagre, né? Pois é. É difícil, viu? E a outra experiência foi o seguinte... o pai de Nanda é um paciente acamado, né? Já há um bom tempo. E a pessoa que fica acamada, ela começa a ter escara. Sim. Né? Tem escaras, que são aquelas feridas, né? Que tem Sim. em algumas regiões do corpo, por ficar muito tempo deitado. E ele faz mudança de decúbito, que é mudar a posição dele de 2 em 2 horas. Muda a posição dele. Só que tem as escaras. E aí Fernanda usa os óleos essenciais no pai dela. E a enfermeira chegou e falou assim, olha... não, Fernanda, não usa esse negócio aí não, tá? A gente vai pedir um curativo e tal. Fernanda, tá, beleza. Tá, Pedir ao plano de saúde. Isso, exatamente. Isso. Aí pediu o curativo. Aí chega o curativo. Quando chega o curativo, a técnica de enfermagem... E eu já tinha feito um blend, tava usando nele, Tava né? usando nele. Um blend de que mesmo? Eu tinha colocado frankincense, copaíba, lavanda melaleuca, e né? melaleuca, né? Que é o E aí... Aí ela viu você usando isso e recomendou que você não ela usasse. sabia que eu... Isso, ela disse, não, ela não disse explícito, mas ela falou, não, a gente já vai pedir, né, o curativo. Enfim, porque foi uma questão de um calo que ele acabou tendo, né, e aí ela pediu esse curativo especial, enfim. Aí eu disse, não, tudo bem. E aí, quando chegou, né, os materiais, veio o tal do curativo. Sim. Aí eu fui olhar, o curativo, sabe o que era? Era um biofilme, que tinha lá a composição óleo de girassol, que é um óleo vegetal, Sim, que é o óleo carreador. óleo de girassol e o óleo essencial de melaleuca e copaíba. Só isso. Só isso, cara. Eu cheguei a tirar foto, eu vou pegar. Aí você deu aquela risadinha por me dentro. deu vontade de falar assim, ela nem tá mais lá, né? Assim, Mas assim, mas ela acabou reproduzindo o que ela viu, o que ela aprendeu na faculdade, né? E detalhe, aquele curativo, ele foi entregue lá, né? Foi pedido justamente porque passou por um comitê de feridas, né? Que ele é acompanhado e tal. Então, assim, cada vez mais a gente recebe, né? Pessoas para um plano encaminhar o curativo estava mais do que aprovado. Isso, que Exatamente. vem com médicos e outros profissionais indicando o óleo essencial. E detalhe, quando a gente vê muito, já eles falando assim, olha, do Terra é o melhor. Eles passam, às vezes, umas outras marcas, porque eles têm que, às vezes, até não pode ser uma só, mas eles acabam até dizendo, olha, se eu fosse escolher, eu escolheria a do Terra, porque é um padrão realmente ouro. Porque assim, a gente vê como o cidadão comum, né, como eu, que sai pra rua e chega, por exemplo, numa farmácia, ele vê
todo tipo de... É como o ômega 3. Sim. Você vai ter de R$20 até R$500. Você vai ter de todo jeito. Você tem ômega 3 de todo tipo. E aí a pessoa vai dizer assim, não, mas eu vi na farmácia de R$30. E ela vai comparar, porque ela vai associar a condição dela de adquirir às vezes. Sim. E é natural que faça isso. No mercado de bem-estar, você tem outras empresas que têm o óleo essencial também. E aí você já falou dos testes, da qualidade da matéria-prima. A gente vai falar daqui a pouco do processo do envolvimento da empresa com o ambiente onde ela faz isso. Mas assim, me parece que o único jeito, se tem outro, me clareia aí a cabeça, da pessoa perceber isso é quando ela usa um e usa outro, né? Assim, ela usa um óleo de uma empresa, de uma marca, e aí depois quando ela usa o de doTERRA, ela consegue perceber essa diferença. Como é que isso pode ser percebido para além do teste prático? Porque nem todo mundo vai ter acesso aos dois. Sim, então assim, sim. como é que isso pode ser percebido para quem está em casa, dizer assim, caramba, eles estão falando isso porque eles são da doTERRA. Cara, Assim, como é que eu posso olhar e dizer assim, não, eu consigo perceber a diferença para além, óbvio, dos testemunhos e da comparação prática? Cara, cada experiência é única. E quando a pessoa usa o óleo da doTERRA, dificilmente ela vai para outro. Às vezes ela não quer nem experimentar. Às vezes pode experimentar, mas assim, pelo menos o feedback que a gente tem. A pessoa usa e gosta e usa ali, enfim. Mas é claro que tem pessoas que começam por outro. Entendeu? Sim. No momento que elas se permitem a usar o da doTERRA, elas sentem diferença. A diferença. Não tem como não sentir, entendeu? Mas assim, se você começar com o óleo da doTERRA, é difícil você ir para outro assim. Você pode até ir, mas você vai sentir a diferença também. Mas assim, a experiência é só utilizando, cara. Porque não é como o lance da Coca-Cola e da Pepsi, que é gosto. Sim, não é. Porque assim, a pessoa vai dizer, eu gosto mais de aliás, Pepsi. não, aliás, vou me corrigir. Não é só porque é gosto. É uma série de coisas, né? Desde do processo de qualidade, ao conceito que a empresa tem, tudo. Faz toda a diferença no processo final do vasinho, né? Tem uma história engraçada, que é a seguinte. Você falou de gosto. Teve uma pessoa da minha equipe que ela fez uma experiência de pegar um outro óleo essencial de limão siciliano e experimentar, entendeu? E botar na água. Eu falei, olha, eu só recomendo você fazer isso com da doTERRA, mas ela quis experimentar. Porque o limão é um dos que pode ingerir. Isso. Tá. E ela botou. Ela disse que parecia um limão estragado, entendeu? Então, tipo assim, se duvidar... Porque limão siciliano é limão siciliano em qualquer lugar quando você não tem uma referência, né? Exato. Mas ela olhou, pô, tá horrível, o sabor tá ruim. E quando ela usou o limão siciliano da doTERRA, ela adorou. Ela botou na água com gás, parecia uma soda. Ela disse, menina, é muito bom. E talvez seja porque... Talvez, né? Não dá pra afirmar. Mas talvez seja porque aquele óleo essencial podia estar com alguma coisa. Entendeu? Algum outro elemento Ou que então, não é 100% ou então não puro. foi retirado do país de origem. A gente Tem sabe, isso eu também. dou um exemplo, até para todo mundo entender. Por exemplo, é natural, alguém já ter ouvido falar que, em, como é que fala? Em jornal, quando chamam a nutricionista, fala assim, qual a fruta qual é as frutas melhores para poder a pessoa começar a experimentar e tal. Ela fala assim, prefira sempre a fruta da época. Por quê? Porque a fruta da época, ela tá ali, é o natural dela, Sim. né? Então, é óbvio que hoje em dia, a gente tem, às vezes, frutas durante o ano inteiro. E aí, vem por duas razões básicas, né? Ou, às vezes, aquela fruta ali, ela tá sempre no supermercado, porque, às vezes, vem importada. Ou, então, a gente sabe que tem agrotóxico e tudo mais. Então, a fruta da época, ela sempre vai ser mais gostosa, porque ela tá no clima adequado, no tempo adequado. O óleo essencial é a mesma coisa. Ou seja, a melhor copaíba, sem dúvida, é da Amazônia, né? Então, a doTERRA, ela faz questão de retirar do país de origem para garantir justamente a pureza e a potência, porque quando a gente fala que, por exemplo, a copaíba é anti-inflamatório, a gente está falando de uma especificidade da copaíba. Entendeu? Então, assim, ela tem esse cuidado em relação a isso, sabe? Então, faz a diferença. E assim como você está dando o exemplo da copaíba ser no Brasil, tem outros que são em outros países. E em outros países, né? E detalhe, além disso, da questão de retirar do país de origem, a doTERRA, ela faz algo que, hoje em dia, aí eu
trazendo, puxando agora para a parte do consumidor mesmo. O consumidor, ele tá muito mais consciente hoje em dia. Ele entende de rótulo. Hoje, quando eu tenho amigas que são nutricionistas, ela fala, nossa, os pacientes já chegam aqui já entendendo de rótulo. Então, hoje, o consumidor, ele está mais informado. E tem uma coisa legal que eu vi em doTERRA, que é o seguinte, quando você acessa o site do doTERRA, as informações estão lá. Isso. Na maioria das empresas, essas informações elas são restritas dentro, né? aos consultores. Sobrinho. A pessoa tem que ter um cadastro, ou tem que ser consultor, para ter isso dentro do seu escritório, para ela acessar. E o site do doTERRA põe isso para quem quiser. Mesmo quem nunca usou, né? E isso que Nanda falou me lembrou uma história engraçada de um eu acho que eu estava assistindo, inclusive, um podcast, um podcast da doTERRA. A doTERRA tem no canal dela no YouTube, tem algo muito bacana, que é... Como é que chama, bebê? Aquelas entrevistas. Não lembro qual é o... Ai, meu Deus, tá lá no canal. A gente Tá lá no canal Você da lança um nome, a gente não sabe. Não, e tem uma história engraçada que diz o seguinte, as melhores batatas dos Estados Unidos são as batatas de Idaho. Você sabe por que as melhores batatas? Não. Porque são as batatas de Idaho. Porque elas nascem lá em Idaho, entendeu? Sim. Então, assim, a diferença de onde surge a matéria-prima, vocês estão entendendo? Então, ela é de lá, as melhores são de lá. Por que, será? Por que milagres? Porque, por exemplo, quando você pega uma matéria-prima no país de origem e pega em outro local que ela foi, sei lá, plantaram naquele local, por exemplo, você consegue plantar lavanda aqui, mas... Sim. Se você pega não é igual ao do país de origem, porque a terra é diferente, o clima é diferente. Tudo. Então, tudo isso já faz diferença, entendeu? Então, eu acredito que isso também influencie no aroma, entendeu? No sabor também. Influencia. E a questão da sustentabilidade, né? Que eu falei que o consumidor está muito mais consciente, porque ele quer consumir algo de qualidade, né? E ele quer saber, da onde vem aquele produto que eu tô consumindo. Não é à toa que volta e meia sempre tem um escândalo aí de marca tal faz trabalho escravo. Quem que quer hoje consumir uma marca que faz, antes isso rolava e era secreto, assim, porque as pessoas não tinham essa informação, né? É o tal do A Globo não mostra. Sim. Mas agora com a internet... Com a internet, só pra você ter uma ideia, uma coisa que me deixou fascinada com o óleo essencial de Copaíba, que é um dos meus preferidos, tá, gente? O óleo essencial de Copaíba. Primeiro, porque ele é brasileiro, vem da Amazônia, né? E também pelas propriedades, assim, o óleo de Copaíba é um dos óleos, assim, que você tem um efeito para dores perfeito. Eu amo o óleo de Copaíba. Da doTERRA é uma sinergia de 4 Isso, é uma combinação de 4 espécies de Copaíba. Sabe como é que é feita a extração do óleo de Copaíba? Eles fazem um furo no tronco da Copaíba, e isso tem tudo registrado. Qualquer pessoa consegue ver se você colocar lá extração, qual impacto Copaíba doTERRA. Eles mostram, eles documentam isso é muito legal. E eles fazem um furo e extraem aquela resina, né, da Copaíba, aquele óleo da Copaíba, e aquela árvore ali, ele só vai extrair novamente o óleo essencial 6 meses depois. E por que eles fazem isso? Para regenerar. Ou seja, é pensar também na sustentabilidade. E na qualidade também, né? Porque eu não sou especialista, mas a extração repetida deve também comprometer a qualidade. Sim. Concentração e tudo mais. Mas nesse caso específico, e em vários outros casos, eles têm uma preocupação na parte ecológica, até porque a matéria-prima é a vida do produto da doTERRA. Então eles precisam cuidar bem. Então se eles fazem uma extração de uma determinada matéria-prima e eles sabem que se fizerem uma extração agressiva, isso vai comprometer aquela matéria-prima, ou seja, vamos pensar, tá bom, eles não são, digamos que eles não sejam tão bonzinhos assim, né? Que as pessoas pensam logo o mal dos outros. Tem que pensar. Lá. Digamos, vamos pensar mercadologicamente. Então eu vou destruir a matéria-prima do meu produto que me dá dinheiro. Não tem sentido, entendeu? Sob nenhum aspecto tem sentido. Exato, entendeu? Então, assim, eles têm esse cuidado, né? Que é o co-impacto e o Healing Hands. Na cadeia produtiva, isso faz parte da filosofia da doTERRA desde o início. Isso é muito legal. Eles entendem o seguinte, que é a cultura da doTERRA. Eles entendem o seguinte, se eu vou entregar um produto aqui na ponta, toda a cadeia produtiva tem que estar bem. Tem que estar saudável a cadeia produtiva. Então, bem remunerada.
a matéria-prima que eu tenho que preservar ecologicamente, né? Eu tenho que cuidar dos agricultores, né? Que são as pessoas que estão ali extraindo o óleo essencial, né? Eu cuido dos nossos parceiros, porque a Duterra tem... quando os óleos essenciais saem do país de origem e vão para os testes, eles... Não é só a Duterra que faz teste. A Duterra tem várias laboratórios. Até para validar, né? Sim. É bom ter E é feito por lote. um processo externo. Exato. Sim. Então, existem Pra outros auditar. laboratórios que fazem os testes para a Duterra analisar todos os testes. Então, assim, isso é um cuidado muito grande. E se tiver que descartar, descarta mesmo. Descarta A gente mesmo. teve a oportunidade de conhecer lá É. no sul, né? O que aconteceu? Quando a Duterra chegou no Brasil, muitos produtores procuraram a Duterra. E na última convenção que a gente foi, teve um dos parceiros da Duterra, né, aqui do Brasil, e ela deu uma entrevista lá. Ela falou assim, olha, gente, é muito difícil você conseguir entrar no O padrão. da Duterra. Ela falou. Tipo, o cara plantava lavanda, ela fez, opa, a Duterra chegou, vou fornecer lavanda pra Duterra. É, Aí ia lá, só que não Cara, enquadrava no padrão. é muito difícil entrar no padrão da Duterra. E olha que eles recebem direto o pedido para poder fornecer para Sim, eles. imagino, entendeu? claro. Todo mundo Então, quer assim, fornecer pra gigante. Para gigante, Receita exatamente. garantida, né? Exatamente. Então, assim, como toda a cadeia produtiva tem que ser bem cuidada na visão deles, para chegar no produto final, eles também têm o Healing Hands, que é eu diria uma ação social, né? Para cuidar das pessoas. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo desse óleo essencial aqui. Sempre dou o exemplo desse óleo essencial aqui, que é o frankincense. Frankincense, né? Que a gente aprende que Cristo recebeu ouro, incenso e mirra, né? Só que, falando de história, né? Naquela época, o que a gente chama de incenso, na verdade, é o frankincense, é isso aqui. Quando eu inalei esse óleo, a sensação que eu tive foi fazer uma viagem no tempo. Então, assim, só que naquela época era em formato de pedrinhas aromáticas, era tipo uma resinazinha assim. E esse óleo, ele vem de uma região chamada Sanag, na Somália. E antes da Duterra chegar lá, a maioria das pessoas que extraem esse óleo são mulheres. Então tinha muita violência, né, contra as mulheres lá e tinha muita mortalidade infantil, porque é uma região remota. Então o hospital próximo é longe. Sim. E o que é que a Duterra fez? A Duterra criou cooperativas para capacitar essas pessoas para ter uma extração mais eficaz, mais sustentável e construiu um hospital e uma escola no local. Cara, tem gente que usa o óleo essencial da Duterra e você que está usando o óleo Mudou a essencial... vida da localidade. Isso, e eu digo para as pessoas assim, você que usa o óleo essencial da Duterra, tenha orgulho, porque quando você usa esse óleo essencial, você está cuidando da saúde da sua família, mas você indiretamente está cuidando da saúde de várias e várias pessoas. Entendeu? Quando eu ouvi falar da Duterra a primeira vez, foi Haroldo que me falou, acho que 1 ano e meio atrás, mais ou menos, não foi? Foi isso mesmo. 1 ano e meio atrás eu fui meio que igual ao amigo dele que disse, massa. Então, quando ele me falou, uma das coisas que me chamou a atenção à época é que ele falou para mim com um certo brilho no olho, assim, uma certa coisa assim na voz, quando ele falou dessa iniciativa, mais até do que do produto. A sensação que eu tive é como se ele tivesse ido lá e tivesse ajudado a construir o hospital, sabe? Assim, Sim. Eu senti isso quando ele me falou disso e assim, fez todo sentido para mim depois, 1 ano e meio depois, quando eu comecei efetivamente a usar. Sim. Né? Então, assim, aquela informação ficou gravada lá na minha cabeça e aí em algum momento quando eu comecei a usar, eu falei, caramba, de alguma forma, quando eu pego uma gota aqui na minha mão, eu estou influenciando a mudança de estrutura de algum lugar aí, né? Sim, mas só para a gente organizar essa informação. Então, esse exemplo que você deu aí do óleo que é retirado da Somália, então, lá imagino que deva ser o melhor conjunto de coisas para ter uma melhor qualidade, né? Clima e tal, essas coisas. Sim. Então, ele sai de lá, vai para os Estados Unidos. Para os testes. E de lá ele é fornecido para o mundo todo.
Exato. Isso. É assim. Então, Agora, Só um parênteses. o controle de qualidade é bem Inclusive, centralizado. Inclusive, Isso. os óleos extraídos no Brasil vão para os Estados vão Unidos. para os Estados Unidos. Para depois voltar Como para no cá. caso da Copaíba. Isso. Copaíba, os cítricos também, porque as produções de alguns cítricos da Doterra saem do sul daqui do Brasil, né? E aí eles vão para os Estados Unidos. Só que agora, como, né? Não sei se está na pauta aí, né? A questão da fábrica. Nós vamos falar da fábrica. Vai mudar algumas coisas falar, dos inclusive, testes. Vamos falar de uma Eu coisa vou legal, daqui a ó. pouco virar a chave, porque senão a gente vai ficar até amanhã. É. A gente vai virar a chave daqui a pouco para falar para além dos produtos do negócio. Sim. Né? Porque o pessoal que está assistindo a gente quer empreender. Sim. Não, e deixa eu te contar uma coisa interessante. A Doterra, todas as empresas desse mercado têm uma premiação, né? Para você ganhar uma viagem para tal lugar, uma viagem e tal. E a Doterra tem uma viagem, né? Inclusive, teve uma meta para viajar para Cancún, enfim. Mas ela tem um outro modelo de viagem, de uma premiação, é uma conquista, que é uma viagem para você conhecer a cultura da Doterra, né? Que é a viagem de fornecimento de co-impacto. Então é interessante porque, por exemplo, a gente ganhou uma viagem dessa, a gente ficou hospedado lá em Gramado, nem queria, né? Foi uma segunda lua de mel. Coisa chata. E aí a gente foi para Montenegro, né? Montenegro, conheceu as famílias de produtores lá, viu toda a produção dos cítricos aqui no Brasil. E teve uma coisa interessante que eu não sei se você lembra, que eu não sei o que é, mas com certeza ela lembra. a Mulher lembra mais do que a gente. empresa é Biocitrus. E aí a gente vestiu uma roupa, assim, aquela roupa de proteção, né, com máscara e tudo para entrar, para ver tudo. E aí a gente teve um momento de fazer perguntas para o pessoal lá, né, da Biocitrus. E aí eles estavam com uns lotes assim de óleo essencial, umas caixas grandes assim, transparentes. E ela falou: olha, essa caixa aqui ela vai para os Estados Unidos e volta para cá. Então a gente tem que mandar esses lotes para. E ela falou assim: detalhe, se tiver uma besteirinha, reprova e descarta. Não quer saber, reprova e descarta. Então a gente aqui da Biocitrus, né? Ela disse: a gente aqui tem que ter um cuidado muito grande. E detalhe, eles falaram assim: a gente fornece para outras marcas. Só que o que a gente fornece para a Doterra é separado. O padrão, né? Outro padrão. Exatamente. Padrão ouro, Ou seja, as que não exigem tanto, tá aqui. A Doterra, separa aqui, minha filha, porque se for uma besteirinha assim, fora do padrão, já Deixa eu só complementar aqui, ó. Jace Barros tá comentando aqui, dizendo que ama o Kit Livre Brasil dela. E quem mandou a mensagem aqui batendo palma foi o Denilson Braga. Tá assistindo a gente. Quando ele estiver em Salvador, ele tem que vir aqui, né? Eu li o livro dele, eu li o Guia de Ação. Ele tá na minha biblioteca lá. Eu recomendo para todo mundo. Um abraço, obrigado aí pela Eu chamo pela ele, audiência. sabe o quê? Quando eu iniciei na Doterra, o Denilson, eu chamava ele de oráculo. Porque tudo que eu perguntava nos olhos, meu oráculo, por favor, me ajude aqui. Porque ele entende não somente muito do negócio, mas também muito de óleo essencial. Inclusive, o livro Tá lançando dele... um livro agora dele, Ele né? tem um livro, Outro que é livro. perfume terapêutico. Gente, Sensacional. tem noção do que é Recomendo. isso? É você se perfumar e você construir a sua própria identidade de perfume. Muito bom. Agora, eu quero virar a chave, porque a gente já falou do produto, tudo. Eu quero virar a chave para o negócio. Porque a galera que está acompanhando a gente, ela tá esperando entender, já entendeu a parada, mas ela agora tá esperando entender como é que ela empreende com isso. E aí eu vou começar perguntando a Haroldo, porque conheço o Haroldo de outros empreendimentos. Haroldo tem resultados relevantes na indústria do marketing de relacionamento, mas quando ele começou a empreender com Doterra, 1 ano e meio atrás, que ele começou a falar comigo, como eu disse, eu vi algo diferente, assim, tinha algo que não estava igual às outras vezes que eu vi Haroldo falar de empreender. Então, antes até da gente falar das formas, né, do lance dos ganhos e tal, eu queria que Haroldo falasse da experiência dele de transição, de como ele fazia para quando ele começou a empreender com Doterra, e o que é que chamou a atenção dele, o que é que fez ele ser Doterra até hoje, 1 ano e meio depois, com tantas tentações e tantas coisas que o mercado brasileiro oferece. Realmente, amigo. Então, no primeiro momento, quando eu comecei a me deparar com os olhos, porque não tem como não ser pelos olhos, né, a porta de entrada. E eles fizeram realmente muito bem para minha saúde e aquilo me conquistou. Eu falei, poxa, realmente, só que há 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio atrás, quando eu comecei, ainda não se falava tanto
com relação aos óleos como se fala hoje. Você falou que a Terra tem 5 anos, né? No Do Brasil Terra nós tem estamos... 5, Ela estava com 3 anos e meio ali. E eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha pingado um óleo essencial na minha mão, nunca tinha feito o uso de óleo. E o meu foco realmente era empreender no mercado, né? Agora, eu falava, poxa, será que eu vou conseguir realmente fazer isso crescer, né? Desenvolver isso como um negócio? Então comecei devagarinho usando os óleos, tendo resultado, eu colhendo resultados e comecei a fazer os primeiros compartilhamentos com algumas pessoas, que elas começaram a usar e realmente os resultados começaram a aparecer. E é interessante que hoje a forma de se atuar com esse tipo de negócio, e principalmente com a doTERRA, a equipe que a gente tem, a nossa liderança, a gente tem um modelo de negócio, um modelo a ser seguido, e está tudo pronto. Então, as plataformas digitais, né, os grupos de acompanhamento, as fontes de consulta que a gente também tem à mão, isso facilita muito o compartilhamento. E uma coisa que me chamou muito a atenção para de fato estar na doTERRA, que vai além dos ganhos que a gente pode obter, né? A partir do momento que você constrói aquela estrutura que vai sendo remunerado. Mas é a cultura doTERRA. A cultura doTERRA, isso me chamou muito a atenção, porque tem realmente todo um propósito. E como é que eu descobri isso? Eu fui imergindo, né, naquela experiência, ia buscando as informações no YouTube, principalmente, participando das lives, dos treinamentos, né? Então, aproveitando, nosso amigo que está aqui, o Denilson Braga, né, o Oráculo. Ele botou aqui Oráculo, ele botou dando risada. E a Laís também, Laís Rocha, vocês devem conhecer, ela comentou, grande líder, Denilson. E quando o Denilson vem, parecia que eu conhecia o Denilson há mais tempo. O Denilson é um cara muito solícito, eu gosto muito dele, um cara, um sorrisão aberto. E Denilson sempre me ajuda, principalmente no início, quando eu comecei, eu sempre ligava para ele, às vezes Cris ainda estava aqui ocupado, eu ligava para ele, pedia uma ajuda. Outro dia ele me ajudou, outro dia que eu falei um tempão atrás, a fazer até uma live com o pessoal lá de Portugal. Então isso a gente vai... Aí ele atende, porque tem uns caras que... Quando chega, tá um tempo na empresa, constrói um resultado, já não atende mais, o Denilson atende. Brincadeira, eu sei que ele atende. E é isso, e o propósito, né? O foco no propósito do doTERRA, a forma e você vê como se comporta as pessoas, toda a liderança, né? Quando você vai perceber isso quando você começa a participar dos eventos maiores, né? Que são as convenções, né? Eu ainda tenho um sonho de participar da convenção lá nos Estados Unidos, né? A convenção maior da empresa, inclusive vai ter agora em setembro, acho que essa semana, hoje é dia 13, já está para começar, uns 4 dias de evento. E estou me programando para na próxima... 2024 você está lá. Aqui tem que agora, tirar a vista e tal. Não, em novembro tem um leadership, né? Tem um leadership. É local. Falando dessa coisa do negócio, vocês não podem falar, mas eu posso falar o que eu vou falar agora. Então eu estou à vontade, aí se vocês concordarem, vocês só fazem rir. Se vocês não concordarem, vocês vão rir também. Uma das coisas que o marketing de relacionamento no Brasil fez, que é ruim, que eu considero ruim, foi fazer as pessoas terem a sensação de que quem faz marketing de relacionamento é chato. Sim. Então, assim, e como é que é a maior referência disso para mim? Eu gosto sempre de contar essa história. É assim, imagina que você ganhou na loteria. Você ganhou agora na Lotofácil da Independência, ganhou lá, sei lá, 100 milhões, nem sei quanto é. Pronto, você ganhou. Aí você pensa assim, caramba, eu vou pegar R$1 milhão aqui agora e vou dar para um amigo especial, quero mudar a vida dele. Porque R$1 milhão dá para mudar a vida de alguém. Pronto. Aí você vai ligar para essa pessoa e vai dizer assim, fulano, imagina só, você ligou para o Haroldo e fala assim, Haroldo, aconteceu um negócio incrível na minha vida que eu não sei nem te dizer e nem posso te dizer muitos detalhes. Até por uma questão de segurança, você não vai ficar dizendo que você ganhou 100 milhões. Uhum. E eu ganhei aqui, aconteceu um negócio que mudou minha vida e eu quero que mude a sua. E eu resolvi fazer algo especial por você. Só que eu não posso te falar por telefone. Eu queria que você parasse tudo aí e viesse aqui em casa, ou então me recebesse aí na sua casa aqui. O que eu tenho aqui na mão vai mudar a sua vida. E aí quando você fala isso, 80 ou 90% de chance de Haroldo responder para você. Não é Rinodê não, né? E por que eu estou falando isso? Sem nenhum demérito à empresa. É que este modelo que duplicou essa mudança de vida
como se fosse uma mágica. A partir de um negócio que a pessoa nem sabe fazer, às vezes. Fez com que o mercado de marketing brasileiro virasse uma bagunça. E qual é a grande diferença que eu percebo em doTERRA? É que assim, ó, antes de você empreender ou ganhar dinheiro, ela quer que você entenda o que é que ela faz. Sim. Sacou? É assim, ó, você pode até não empreender se você não quiser. Mas a doTERRA separa de uma forma muito clara quem quer fazer doTERRA negócio e quem é cliente. É assim, tipo, ó, eu não quero fazer um negócio, eu não quero chamar ninguém, eu não quero falar de produto para ninguém. Eu só quero resolver meu problema e ter minha qualidade de vida. E essa pessoa tem exatamente o mesmo nível de cuidado e de atenção da pessoa que vira doTERRA, vamos dizer assim. Sim. Só que quando ela começa a usar, ela quer que aquele benefício que ela percebeu, que é real, seja compartilhado com outras pessoas. Ela, sem querer, começa a fazer o negócio. Sim. É essa a percepção que eu tenho. E por que eu estou fazendo esse relato para a gente começar a falar de negócio? Porque talvez quem esteja assistindo agora está separando na cabeça assim: eu já entendi o que o produto é bom, eu já entendi o que ele faz, agora eles vão me apresentar um kit que eu tenho que comprar para começar a ganhar dinheiro. E eu que não tenho dinheiro para começar, não tenho como começar. É isso que a maioria dos brasileiros pensa agora. E por que eu estou falando isso? Aí é um testemunho pessoal. Quando eu comecei a ter acesso aos olhos, eu primeiro tive acesso aos olhos como usuário, né? Antes de pensar no negócio, eu pude perceber que isso que eu estou falando é real. O que não dá para perceber com outros produtos, com outros negócios. Sim. Assim, eu tenho amigos que ficam um ano inteiro, 2 anos sem falar, daqui a pouco eu recebo uma mensagem: e aí, irmão, como é que você tá? Eu digo: miserável, vai me oferecer alguma coisa? Eu já penso logo. Então vamos tomar café. Irmão, o pessoal tem trauma. Irmão, como é que você tá? Vamos tomar um café. Aí eu penso assim: miserável, mudou de empresa. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho. Eu fico assim, miserável, 2 anos sem falar comigo, assim, eu até... E quando você tá num café, que você ouve outra pessoa do lado, já aconteceu comigo, eu tô lá numa livraria, né? Não tava fazendo nada, nem falar além do livro, aí do lado eu tô vendo uma pessoa conversando: como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu, já tá... É aquele o conceito, vai vender o conceito de... Eu vivi uma experiência que foi um exemplo de como isso faz mal. Um amigo em comum que ele tinha esse hábito, né, de todo ano ele era inovador de alguma coisa. Só que só na cabeça dele isso funcionava, né? E aí ele ficou assim uns 2 ou 3 anos sem falar com esse outro amigo meu. E aí quando ele resolveu fazer, ele tava chegando uma empresa no Brasil que ele... eu não sei se no Brasil... Na verdade era uma empresa brasileira, tava nascendo, né? E ele tava com aquele negócio do boom inicial, da explosão, aquelas coisas malucas. Tanto que ele falava assim: irmão, vai explodir. Então eu falei: eu não quero, porque se vai explodir eu vou morrer. Né? Então assim, aí eu até brinquei com ele. Aí ele ligou para esse outro amigo meu e falou assim: cara, vamos marcar um café pra gente conversar, você chama fulana. Aí falou da esposa dele. E esse cara já não tava mais casado com essa pessoa. Sim. Sacou? Então ele falou assim: vamos marcar, você chama fulana e a gente vai. E ficou aquele clima péssimo. Porque já tinha, sei lá, mais de 1 ano que eles estavam separados. E pra ele, eles estavam casados, porque 2 anos atrás, quando ele teve o último contato, Sim. eles eram um casal. E aí ele quer falar de marketing de relacionamento sem relacionamento. Sim. Assim, o que ele queria era: não, eu quero ter você no meu time pontuando pra mim. Sim. Era esse, o recado era esse. Mas o que é que estava por trás? Não, vamos tomar um café porque você é meu parceiro. Mas tem 2 anos, você não troca uma mensagem, um WhatsApp, não vai na casa da pessoa. Assim, eu moro em Salvador, vocês moram em Salvador também, né? A Haroldo também mora em Salvador. Não tem nada que a gente use de argumento para daqui a 12 meses a gente não se ver pelo menos uma vez por mês. Sim. Você concorda? Sim. Pronto. Se eu estou em Lauro de Freitas, vocês estão em Salvador, mas é quase a mesma coisa. Então eu não posso daqui a 12 meses dizer assim: poxa, eu não encontrei Haroldo para tomar um café, porque Haroldo não mora no mesmo bairro que eu. Não cabe. Entendeu? Assim, não cabe para meus parentes que estão em Aracaju, quanto mais para quem está aqui. E aí o mercado de marketing começou a lidar com isso de uma forma irresponsável, na minha opinião. Eu tenho aqui uma lista de pessoas que de repente já fizeram um negócio comigo, essa lista fica lá, e aí daqui a pouco, quando eu penso em fazer uma outra coisa, eu saio ligando para essas pessoas como se a gente estivesse se relacionando todo dia. Sim. E aí é que eu vejo a diferença, e aí eu estou falando como alguém que avalia o mercado de uma forma prática. Quem acompanha o podcast sabe que eu faço essas leituras aqui. Eu vejo, e aí eu acho uma grande sacada da doTERRA é de criar o conceito antes do negócio. Sim. Porque quando você cria o conceito, quem usa, ele pode até dizer: eu não quero
fazer rede, eu não quero fazer nada. Mas ele nunca mais deixa de ter o contato com o produto. E aí ele vai encontrar alguém que tem um filho pequeno que está sem dormir. E aí ele usou a lavanda lá, o menino dormiu. Ele vai chegar pro amigo dele e vai dizer, irmão, ó, tem um olhinho de lavanda que se secou na sola do pé, botar lá pro menino cheirar. E aí ele vai compartilhar o negócio e aí vai chegar um momento que ele vai dizer assim, caramba, eu já falei com 20 pessoas, 30 pessoas. E isso poderia estar me dando alguma coisa. Mas isso vem depois que ele já está conquistado pelo negócio. Eu acho que eu estou sendo claro na faz sentido. Eu acho que existem 3 méritos. Existe o mérito do produto, existe o mérito do modelo da doTERRA e é claro que existe o mérito do profissional. Claro, né? Claro. Porque veja bem, a doTERRA já teve alguns profissionais que vieram para a doTERRA e não se adaptaram à doTERRA. Ah, você é uma de uma elegância. Cristiana é de uma elegância. Não se adaptaram. É a galera que veio tentar limpar o nome, né? Pois é. De Cristiana é de uma elegância. Não se adaptaram à doTERRA, mas enfim. E aí o que acontece? A risada dele é de quem conhece pelo menos umas 5 cabeças. Pois é. E o que acontece? Porque, por exemplo, assim, não desmerecendo os outros modelos, mas, por exemplo, o que a gente aprendeu aqui foi o modelo onde o cliente está no varejo e você procura consultores, você procura empreendedores. Então, acontece esse fenômeno de você sair chamando todo mundo, é a corrida do ouro, né? Então, a galera vai correndo aqui, cara, porque venha. E você tenta arranjar os clientes ali no varejo. Só que o modelo da doTERRA, o cliente ele pode estar no varejo, mas ele pode estar dentro da doTERRA, um cliente preferencial. E eles incentivam justamente que o cliente ele esteja dentro, né? E isso fortalece a retenção da doTERRA, que é a maior no mercado. A doTERRA tem uma retenção de mais de 65%. Isso para uma rede o mercado de marketing de relacionamento é significativo demais. E às vezes as pessoas não entendem o seguinte, porque o modelo de rede da doTERRA é 20%, uma média, 20% consultores e 80% clientes preferenciais. E aí, quando a doTERRA traz um número, por exemplo, a doTERRA traz, temos X pessoas inscritas no Brasil. 80% é cliente. É uma rede de negócio que é feita a partir da rede de consumo. Exato. E é por isso que funciona tão bem, porque o cliente, ele tá ali pelo produto realmente, entendeu? Então, assim, essa semana eu tava até vendo refletindo sobre isso, numa mentoria que a gente estava dando para uma pessoa que é nova, que ela já veio desse modelo e ela tinha preconceito com o marketing de relacionamento. Porque eu sempre digo, gente, o problema não tá no modelo. Porque se a gente for ver grandes referências nesse mercado, você vê que, de fato, os grandes líderes sabem realmente fazer relacionamento. Por isso que é marketing de relacionamento. Eu não conheço nenhum modelo de negócio que desenvolva tanto a pessoa. Só que por ser algo que, de fato, é muito acessível, porque qual negócio hoje você consegue empreender com baixo custo e escalar? Eu falo isso porque eu lido com muitas pessoas que empreendem. Eu falo, gente, para uma pessoa ela ter resultado, sei lá, de 5 mil por mês no mercado tradicional, gente, você tem que investir muito, né? E às vezes a pessoa que não tem o conhecimento do modelo de negócio acha que ou acha que é mentira, né? Porque não entende o poder da duplicação, ou então acha que eu só vou entrar ali e vai ser da noite pro dia. Não é bem assim. Sem contar que no tradicional, por exemplo, o cara para ser um gerente, um diretor para ter um salário desse, ele só tem 2 possibilidades. Ou a empresa crescer e criar mais uma vaga, ou o gerente atual morrer. Sim. Pois ou ser demitido. Então, assim, o crescimento dele está diretamente ligado a coisas que não estão na mão dele resolver. Então, assim, o modelo de marketing de relacionamento realmente ele se você estuda, e até o Eric Warren fala, né, que não é perfeito, mas ele realmente ele é incrível. O modelo em si, né, a forma com que você pode atingir a liberdade financeira com o trabalho, né, mas o lance da duplicação foi o que me chamou a atenção. Só que eu falando com ela, né, ela disse, poxa, eu percebo que a doTERRA é diferente. E por que o marketing da doTERRA é diferente, né? Então, é a questão realmente da cultura, né? Então, você vê que quando você vai para um evento, quem já veio de outros mercados, quando vai no evento da doTERRA, até um evento de liderança, você vê que é diferente. Por quê? Porque eles dizem assim, nós somos uma empresa que pagamos como um marketing de multinível, mas a gente não se considera uma empresa de marketing multinível. A gente se considera uma empresa de bem-estar, que tem um foco no produto. Outra coisa também que faz realmente assim o diferencial
é também os óleos essenciais, porque... Porque assim, você falou um negócio, veio aqui na minha cabeça agora. Vocês falaram do lance do co-impacto, de como a Doterra chega num lugar e faz a diferença lá. Você deu exemplo lá que instalou um hospital e tal. Enfim, ela poderia não ter feito. E poderia extrair o produto de uma forma extremamente profissional, por exemplo, sem trabalho escravo também. Sim. Poderia chegar lá e dizer assim, ó, vamos extrair, quanto é que você quer? É tanto, eu vou pagar 20% mais para você ficar abençoado aí, vou lhe pagar e extrair e ir embora. Assim, ela sabe que quando ela implanta, quando ela tem essa despesa de estrutura local, isso vai impactar na cadeia toda de custos da empresa. Mas ela não coloca isso numa coisa de, não, eu quero competir no mercado de óleo essencial, então eu vou cortar isso aqui para que lá na ponta, não. Ela entende que as outras empresas que lute. Assim, o sentimento que eu tenho Sim. E outra coisa, quando ela pega você e leva para você para uma viagem de fornecimento com impacto, e chega nessa viagem, ela te apresenta toda a cadeia produtiva e te coloca para colocar uma planta. Você planta uma... Vocês plantaram lá? Plantamos. Sim. Vocês plantaram Claro que o quê? não, calma. Uma toranja. Não, assim, É vamos lá. Eles já muda de entregam tudo toranja. pronto, eu vou confessar. Eles entregam tudo pronto. A Eles mudinha, deixam o tá? buraco, a muda, pra ter aquele simbolismo. A gente não cavou nada, entendeu? Porque eles sabem que, tipo assim, sei lá, tem uma... Não, até porque tem uma forma, né? Se todo mundo for fazer de um jeito... Então tá lá tudo pronto e tal, mas eles entregam uma muda pra cada um, a gente planta, a gente bota muda, eles ensinam, ó, vocês vão cortar. Você tem que voltar lá um tempo depois e ver se tá lá. Isso, mas veja bem. Mandou a toranja e depois... Mas veja bem, tem a Precisa. muda, aí tem enfim, tem gente que é dessa área que entende. Aí tem não sei se é um plástico, um negócio assim que a gente corta. Aquele plástico pretinho. Isso. Então, tipo assim, a gente tem um trabalhinho, né? Não é só colocar, a gente corta, eles ensinam e tal, a gente bota lá e tal, fecha ali direitinho. E aí é bacana porque... Põe o nome, essas coisas? Não, a gente marca o nosso. É. Só que assim, cara, por que eles fazem isso? Pra gente viver a cultura. Sim. Eles pegaram um grupo de líderes que viajaram pro Quênia. Eu até brinquei com o Fernando. Eu falei, Fernanda, a galera da tua empresa viajando pra Cancún, pra Punta Cana, os caras vão levar pro Quênia pra botar a galera pra pintar a escola. A galera presidencial, Blue Diamond, Double presidencial, a galera pintando escola, cara. Que empresa faz isso, bicho? Entendeu? Então você vai lá, tem um momento de se divertir, um momento de treinamento, mas tem um momento de ação social. E, cara, isso é muito legal, porque você entra, de fato, na cultura. E detalhe, você pega a diretoria da Doterra, entra no bolo também para fazer as coisas, entendeu? Eles participam. Então, assim, cara, realmente, a gente vive a cultura. E isso fideliza a rede. Isso impacta os empreendedores, né? Então, assim, você tem todo esse contexto e aí vem um modelo de negócio que é compartilhar. Que eu vi uma frase muito bacana de um líder que dizia o seguinte, inscrever uma pessoa na Doterra é transferência de fé. É você conseguir transferir sua fé para a pessoa. Cara, que massa, né? Que conceito legal. Vou cadastrar, não. Vou transferir a fé que eu tenho nesses olhos, né? Para a pessoa, a fé no negócio. Você acabou de desvendar um dos maiores mistérios do marketing de relacionamento. As pessoas que estão em casa estão pensando, por isso que aquele piramideiro não ficou. Pois é. E aí, é claro que existe o negócio exige trabalho, né? Exige capacitação, que muita gente que inicia no modelo de negócio, às vezes as pessoas não entendem porque não tem resultados. Eu vi uma frase interessante há uns dias atrás que diz o seguinte, não adianta uma oportunidade nova para erros velhos. Então, assim, você precisa realmente, você chegou na Doterra, precisa ter o que você teve, né? Que tinha assim, ter a humildade de tentar, eu quero entender. O que funciona? Como é que funciona? Se aqui é diferente, como é que faz aqui? Por que essa empresa está crescendo tanto? Por que está tendo fábrica? Por que vira e mexe tem gente se qualificando, tendo resultados incríveis? Por quê, cara? Porque teve um amigo meu que falou assim, mas é porque a Doterra, ele colocou algumas objeções, né? Aí ele falou assim, porque o produto é caro, que tem esse tipo de objeção. Aí eu falo, cara, vem cá, R$30 é caro? Ele, R$30 é caro? Não, R$30 é caro? Não, R$30 não. E 40?
Não. E 50? Não. Eu falei, pois é. Tem óleo de tudo que é preço. Tem óleo de 30, de 40, de 50, de 100, de 200, até de R$1.000. Depende do óleo essencial. Você pode escolher trabalhar com o que você quer. Eu falei isso pra ele. Aí eu falei assim... Depende do processo de extração, depende da escassez da matéria-prima. Com certeza. Depende E você tá de- falando de Isso serve pra qualquer coisa. toneladas. Isso E serve esse pra é um qualquer paradigma da galera do multinível. E inclusive, eu cheguei pra esse meu amigo e falei assim, cara, vem cá, me tira uma dúvida. Se você tá colocando todas essas objeções aqui, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como que essa empresa tá crescendo? Vamos avaliar junto aqui. Por que ela tá colocando, na sua visão, por que ela está colocando fábrica? Por que ela atingiu R$1 bilhão agora? A gente... Em 5 anos. É, em Eu, 5 eu- eu anos. quero falar disso. Aí- Assim, a Doterra está em quantos países? 60. São Mais mais de 60. 60. Mais de Pronto. 60. Aí depois eu quero que vocês respondam a pergunta de por que a fábrica no Brasil. Eu vou responder. Porque isso é um negócio que interessa para nós empreendedores. Aí você pensa assim, quando eu perguntei pra ele, eu falei assim, cara, na sua visão, por que, mesmo com essas suas objeções, por que tá crescendo? Ele ficou, né, porque quando você pergunta, oxigena a mente da pessoa, né? Então ele ficou meio, Porque ele Caramba. investiria 50 milhões em um mercado que tá dando prejuízo. porque Não, tem até porque lógica assim, do isso. ponto de Não vista... tem lógica. Não porque tem assim, lógica. do ponto de vista... não tem lógica, É, Marão. Então assim, ó, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista político, do ponto de vista do que você quiser usar, a Doterra poderia, por exemplo, ter essa fábrica em outros países aqui da América do Sul, com custo muito menor, inclusive fiscal, e atenderia o mercado brasileiro talvez com a mesma eficiência, já que os processos são centralizados nos Estados Unidos, tem Perfeito. toda... Então ela poderia estar num país até com um custo menor. Mas a minha leitura, quando eu vi a notícia da fábrica no Brasil, a minha notícia é que a Doterra deu um recado claro de duas vias. Uma é como a empresa enxerga a importância do mercado brasileiro. Isso é uma coisa, a gente vai falar disso. E a outra coisa é como ela olha para o Brasil em relação ao futuro. Sim. Porque ninguém instala uma fábrica, 50 milhões? 50 De milhões. 50 milhões para pensar, olha, daqui a 3 anos, quando a gente for embora, entendeu? Assim, Eu vindo, vai estar valorizado. Vindo. entendeu? Assim, não é um tem lance lógica. imobiliário. Então Sim. tem uma coisa de conceito. E me parece que é a primeira fora dos Estados Unidos, né? Sim. Então tem um lance de conceito de olhar para frente, para quem está agora pensando naquele cenário assim, caramba. E não vai ser a primeira fábrica, viu? Eu quero empreender. Vem aonde mais agora? América do Sul ainda? Não, eles falaram que, inclusive, eles têm projeto, claro que não para agora, né? De fazer mais uma fábrica aqui no Brasil. Aí, legal. Então, assim, Será provavelmente no norte. imagine a pessoa que está pensando agora em casa assim, caramba, eu estou pensando em empreender com algo. Sim. E eu não quero ano que vem ter que pensar numa nova coisa. Porque qual é o grande problema das indústrias, das empresas do marketing de relacionamento? Elas nem sabem o que são de verdade. Então, assim, todas têm os mesmos produtos. A gente teve o boom de perfume, o boom de nutracêutico, o boom de um bocado de coisa que parecia que era o mesmo produto com rótulos diferentes. Elas lutando para ter o custo multinível menor, para que esse produto chegasse na ponta de um jeito mais barato e ela pudesse dizer que ela pagava mais. Então, durante muito tempo a gente viveu a onda de aqui é legal porque aqui tem 100% de lucro. Depois a gente viu aqui, depois foi a onda do aqui é legal porque aqui pontua mais. Aqui é legal porque o bônus, aqui a gente tem mais bônus, então era sempre nessa perspectiva. Nunca foi aqui é legal porque aqui a gente impacta mais vidas. Sim. Sacou? Aqui a gente consegue de algo... E eu falo isso com propriedade porque conheço bem o mercado e já tive a oportunidade de passar por algumas empresas que eu olho que são legais, que tem até um conceito bom, mas não são duplicáveis. Ou então são duplicáveis, mas você dorme e não sabe se quando você acordar no outro dia elas vão estar lá. Verdade. Entendeu? E aí quando você vê a empresa, botou fábrica, pensa numa estrutura, planejamento de médio prazo, você olha e você fala, caramba, mesmo que eu queira começar devagar, porque a grande armadilha do marketing de relacionamento, uma das grandes armadilhas, é a pessoa, ela assiste a apresentação do cara que diz que ela vai ter a BMW que ele não tem. Então assim, o cara faz a apresentação e ele diz aqui você vai ter uma BMW, acaba a apresentação, ele vai pro ponto, pega o metrô, vai para casa. Não tem problema nenhum, desde que ele esteja fazendo o que tem que ser feito para em algum momento ele ter a BMW. Qual que é o grande problema? É que o cara vende a BMW, inclusive, que ele não está trabalhando para ter. Exato. Ele está só viajando na maionese lá. Mas quando você diz assim, ó, daqui a 5 anos
eu vou realizar isso, porque o crescimento é de X%, e eu sei que ano que vem a empresa vai estar, daqui a 2 anos ela vai estar, e daqui a 5 anos eu consigo pensar com o olhar de agora, faz toda a diferença. Então, quem está pensando em casa agora está empreendendo, eu hoje digo, se alguém me chamar no privado, se alguém me mandar um WhatsApp, eu falo, não vou falar aqui, mas assim, eu hoje, cabe na minha mão o número de empresas que eu diria que são confiáveis para empreender no mercado de marketing e relacionamento. Se alguém me perguntar, eu não consigo dizer mais do que 5. Dessas 5, uma tem alguma restrição porque o plano é ruim, a outra porque... Mas de uma forma geral, cabe numa mão. Então assim, eu não consigo ver no mercado brasileiro mais coisas. Então eu queria que a gente falasse da fábrica, do mercado, mas vou aproveitar aqui, vou pegar a deixa da Laís, que ela fez uma pergunta aqui, que ela botou assim, na visão de vocês, e aí ela está perguntando a todo mundo, qual o impacto da fábrica aqui no Brasil? Cara, excelente pergunta. Excelente pergunta. Qual o impacto da fábrica? Para além de empregos e tal, né? Claro. Não, inclusive, uma fábrica numa cidade, né, é importante para gerar empregos. Mas, assim, se a pergunta é relacionada ao negócio do Terra, tem todo o impacto. Primeiro porque a primeira empresa americana que fez uma fábrica no Brasil. A primeira empresa americana que fez uma fábrica no Brasil. Então, isso já é importante. Então, para mim, é a chancela de podem confiar, sabe? Podem confiar. Tanto que várias lideranças sérias estão vindo, né? Várias lideranças sérias estão vindo para a doTERRA, né? Então assim, para mim... A gente sabe que não é fácil uma empresa americana se instalar aqui. Exato. Tem essa questão também. Né? Então, assim, por exemplo, o compromisso, né, com o Brasil, né? Tem a questão que eu acredito que a fábrica no Brasil vai servir de hub para ligar os outros países da América do Sul que ainda não abriram, né? Então, por exemplo, tem gente na Argentina que já entrou em contato com a gente querendo iniciar na doTERRA, mas a doTERRA ainda não está na Argentina. Mas muito em breve estará. Vai ser muito mais a pessoa rápido. não consegue se cadastrar na Argentina. Consegue. Existe um cadastro chamado cadastro global, que aí já é uma outra assunto. Mas ainda não um tem cadastro lá, né? global, Tem que sair daqui. que o produto teria que sair daqui, você manda para a pessoa, mas ela já fica lá. Mas ela não tem escritório, não tem estrutura de doTERRA lá. Não tem estrutura de doTERRA lá. Mas quando abrir a doTERRA de fato lá, provavelmente os produtos vão sair daqui. Sim, agilidade de logística, rapidez e tal. Exatamente, entendeu? Então, existe a questão de firmar o compromisso com o Brasil, né? Um investimento num país que, de fato, está dando resultado para a doTERRA. E existe a questão prática, né, de negócio. Pô, a gente monta lá e a gente consegue abrir os outros países e ter uma velocidade no envio de alguns óleos essenciais, né, que precisam... e detalhe, essa fábrica vai ter CPTG. Os testes não vão... A ideia deles é que não precisa ir para os Estados Unidos para fazer os testes. Essa é uma das grandes vantagens do padrão, né? Sim, CPTG, facilitar a logística. Então, né? Naquele exemplo que você Não falou do pessoal do Sul, lá como é que é o nome? Da Biocitrus, eu Biocitrus, acho. Ele já não mandaria para os Estados Unidos, não precisaria, mandaria para a fábrica aqui. Eles estão trabalhando para que seja padrão, tudo feito aqui, mas para isso eles precisam encontrar um modelo que garanta a qualidade. O padrão e as certificações vão poder ficar mais locais, mais regionais, isso. mais rápidos e mais... E até pegando a questão que você falou de pessoas que estão pensando em empreender, né? A gente sabe que hoje em dia a busca por empreender cresceu muito. O Brasil, ele é um país empreendedor, apesar de não ser fácil empreender no Brasil, né? E esse modelo realmente ele traz uma simplicidade, né? Você tem um baixo investimento, você tem a questão de poder fazer a partir de qualquer lugar. Então, hoje, nós temos rede em 14 países e a gente não precisa ter um escritório nesses países, né? Sim. Então, facilita a logística, facilita a questão de não precisar de estoque e tem uma questão de um ponto de vista que no ano passado, né? Tem coisas que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, Sim. né? Ano passado a gente estava num evento de liderança que vai acontecer agora em novembro e veio uma das maiores líderes globais de doTERRA que falou o seguinte, ela falou assim, vocês não têm noção do poder que é a doTERRA ter o óleo essencial como seu produto. Aí a gente ficou assim, mas por quê? Ela disse, eu sou uma mulher de números. Aí ela começou a trazer a história dela, enfim. E ela disse, gente, vamos lá, vamos dar um exemplo de um mercado que é bilionário. Maquiagem é um mercado bilionário? Todo mundo, sim, claro. Me diga uma coisa, todo mundo usa maquiagem? Você já viu um bebê usando maquiagem?
Todo mundo não. Pois é. É um mercado bilionário, mas não é todo mundo que usa maquiagem. Agora, o óleo essencial. O óleo essencial, ele pode ser utilizado da gestante. Qualquer pessoa que você pensar pode usar óleo essencial. Inclusive, não só pessoa, né? Porque a nossa cachorrinha farofa, ela usa óleo essencial. Então, só por isso, você já percebe assim, olha o poder do óleo essencial. Né? Por isso que é bacana, porque a gente tem pessoas na nossa rede que são associados só para consumir, mas tem pessoas que são associadas para poder inserir os óleos essenciais no seu nicho. Às vezes uma massoterapeuta, às vezes é uma pessoa que não quer fazer um negócio em si, não quer construir rede, mas, poxa, o óleo essencial eu vou aplicar no meu salão, ser uma terapeuta capilar. Então, a capilaridade é tão extensa que faz realmente, só por isso aí você abre um leque incrível. Eu queria que a gente explicasse isso melhor para quem está em casa. Isso. Porque é diferente. Então, porque assim, como é que a gente vê o padrão de todo mundo? É assim, você compra com um consultor. Se você não quiser comprar com consultor e quiser comprar mais barato, você se cadastra, compra um kit, se cadastra e a partir daí você começa a comprar com o mesmo preço que o consultor compra, mas você tem que fazer o negócio do jeito que o consultor faz. Na maioria das empresas é assim. Sim. Ah, mas eu quero só comprar um kit e depois ficar comprando para mim. Na maioria das empresas não funciona. Por duas razões. Primeiro porque, na maioria das vezes, o líder vai ficar no pé da pessoa. Já se ativou? Vai se ativar? Já comprou? Já vai comprar? Segundo que, para atingir um volume mínimo, para ela poder ter direito a comprar com desconto, ela acaba tendo que fazer o negócio. Sim. E aí, quando ela não consegue fazer o negócio, ela abandona aquele cadastro lá e fica olhando o próximo negócio que vai chegar para ela. E aí, algumas empresas se aventuram com cadastro grátis, com outras coisas. Então, para a gente explicar bem para quem está em casa, então, você que faz doTERRA, prepare aí que agora vem um corte explicando. Você que vai sequestrar um pedaço desse vídeo para suas redes sociais, fique atento que agora vem um corte. As formas de que a pessoa hoje pode se conectar com a doTERRA. Você falou do cliente preferencial, do consultor, enfim, explica de uma forma prática. Vamos lá. Existem duas formas, né? Se você e a doTERRA não tem distinção entre consultor e cliente no sentido dos benefícios na aquisição dos óleos essenciais, né? Então, por exemplo, como é que eu tenho acesso aos óleos essenciais da doTERRA? Você pode adquirir com o consultor, mas você pode se tornar um cliente preferencial, certo? Ou um consultor doTERRA. Mas no caso do cliente preferencial, você tem 25% de desconto na compra dos óleos, ou seja, você paga mais barato. E as compras recorrentes te dão alguns benefícios. Então, você ganha pontos para trocar em óleos grátis, né? Inclusive, eu já troquei um difusor, cara. Já peguei um difusor, dois difusores de graça. Então, isso é muito legal. Como um cashback. Exatamente, como um cashback, né? E a recorrência da compra do cliente, inclusive, reduz o frete do cliente, né? O frete é R$32 para todo mundo, independente de onde você estiver no Brasil. E um outro diferencial também. Que é um outro diferencial. E o frete do cliente recorrente é R$9,90. Então isso é bem bacana, reduz bastante o frete para o cliente. Então, peraí. Se a pessoa não quer fazer o negócio, ela quer só comprar mais barato. Aí ela vai entrar como cliente preferencial, ela vai fazer um cadastro como cliente preferencial e a recorrência, o fato dela comprar todo mês vai trazer para ela, além do desconto de 25%, uma pontuação que ela pode trocar por outros produtos e também reduz o frete. Isso. Ou seja, ela não tem obrigação de compra, porém, a recorrência dela traz benefícios para ela. Né? É um programa de fidelidade, né? Então ela tem alguns benefícios e não tem um mínimo de compra, não tem um mínimo. Ela pode comprar um óleo, pode comprar um produto, pode comprar um produto, um gel dental, pode comprar um produto, ela pode comprar dois, qualquer coisa, quantos ela quiser. E outra coisa, a gente estava conversando sobre isso mais cedo. Eu nunca vi empresa com tanta promoção para cliente. Tanta promoção. Se você comprar tal coisa, você ganha óleo. BOGO, que é o Buy One, Get One, né? Compre um e ganhe outro. É muita promoção para cliente, né? Esse mês está com promoção, né? Para compras acima de 200 PV, ganha o Vetiver, que é um óleo ultra precioso, né? Acima de 230, né? 230? Ganha dois Vetivers, que é o TOT, né? Que é esse aqui, ó. Desculpa. Passei na live de Fernanda, sempre esqueço. Ganha esse TOT também aqui, muito bom também.
Que é uma outra forma de uso do óleo? Exatamente. Esse aí já vem diluído. É porque... Ele tem a esferazinha para Isso, você é o rolão, usar o top. Já vem diluído. Esse é para dar concentração e foco aí. Aproveitando, gente, esse óleo, o óleo de vetiver, ele é muito, Deixa eu ver aqui. muito conhecido para questão Aliás, de eu vi TDAH. o vídeo desse óleo, Acho que... o vídeo do Qual Impacto desse óleo é incrível. E aí, Incrível. Esse óleo vem do Haiti. Não sei se dá para ver quem tá em casa, mas assim, ele, Gente, ele tem uma esse esfera óleo, na ele ponta, é ele não é para perfeito. você pingar na mão, Isso. você já passa no pode lugar. passar um Isso. pouquinho. Você já Esse passa no óleo, lugar. ele é muito indicado para pessoas com problema de TDAH, autismo. Ele traz a concentração, sabe? Vetiver. Nossa, é perfeito. E é um para perfume natural, né? compras acima de 250 pontos, além de ganhar os dois, ganha o kit O Essencial da Duterra, que é o kit de 3 óleos, hortelã-pimenta, lemon, lavanda, e ganha um display com 12 óleos. Então, assim, ganha mais de R$900 em produtos, brindes, né? Em brindes. Então, a Duterra tem muita promoção. Eu nunca vi isso em nenhuma empresa. Mas aí a pessoa só tá comprando mais barato, tá ganhando essas coisas, somando os pontos, ganhando tudo, mas aí se ela quiser convidar alguém para fazer o negócio, ela não pode. O cliente não. O cliente Nesse o site formato, é não. Cliente não. inclusive. Agora, e geralmente as pessoas perguntam isso. Pô, vem cá, e se eu sou cliente, quanto é o upgrade para eu fazer para virar consultor? Não existe upgrade na Duterra. Na Duterra, quando você acessa o escritório virtual do cliente, que é diferente do consultor, tem uma chavezinha do lado direito superior, você bota para cima assim a chavezinha e pronto, você já mudou. Entendeu? Autoriza com seu CPF e pronto, já foi. Não tem burocracia nenhuma. É simples. Então, isso é muito legal. Então, a Duterra não te força a pegar kits enormes. Todos os kits estão lá para que você escolha, né? E ela não te força... Você pode montar o seu kit também, se a pessoa quiser. Você pode montar. Você Pra pode... ficar bem explicado para quem está em casa. Se a pessoa se cadastrar para ser cliente preferencial, ela vai fazer um cadastro, aí paga uma taxinha, tem uma taxinha. Duas formas. Ou ela paga a taxa de 90 e escolhe produtos avulso, ou ela fica isenta da taxa, pegando uma das que a gente chama de farmacinhas naturais. Kit como esse, por exemplo. Aqui. Isso, ela fica isenta da taxa. Mas se ela não quiser comprar um kit, ela paga R$90 e escolhe um produto se ela quiser. Exato. Pronto. Exato. Aí a partir dali ela pode comprar uma unidade todo mês. Exatamente. Só que ela já compra com 25% de desconto. Perfeito. Tá. E já somos pontos. Aí essa pessoa que pagou essa taxa, que entrou, no mês seguinte ela entendeu que ela gostou e ela quer empreender. Aí para ela virar um consultor, ela precisa fazer o quê? Virar essa chavezinha no escritório. Só chegar lá no escritório e dizer, agora eu quero ser consultor. Porque agora ela vai ter uma loja, né? E onde a partir dali, a pessoa pode comprar na loja dela no varejo ou fazer Então, inscrição. quando ela quer virar consultor e ela adquire um kit, ela não faz pela obrigatoriedade, ela faz porque ela vê no kit a ferramenta de trabalho. É diferente o conceito. Às vezes ela vê no kit a ferramenta de trabalho, às vezes ela vê no kit o custo-benefício. Custo-benefício, que é bacana, porque, por exemplo, o frankincense, que é um óleo precioso, no kit ele reduz 80% do valor do frankincense. Então fica bem mais barato o frankincense. É muito bacana. Então, o kit, na verdade, eu digo para as pessoas que o kit é a melhor opção, porque ele é o melhor custo-benefício. Se você parar para pensar... porque no kit, a Duterra fez o quê? Ela misturou óleos populares com óleos preciosos, né? Na verdade, todos são preciosos, mas populares, que eu digo assim, os mais baratos, com óleos mais caros. Então, tem 3 óleos aqui dentro do kit que daria metade do valor do kit, praticamente. Entendeu? Então, Entendi. E quem adquiriu o kit acaba tendo uma grande vantagem. Eu diria, eu posso me enganar por centavos, mas eu diria que você pegando o kit, os óleos saem, por exemplo, o Brasil Living Kit, todos os óleos saem mais ou menos a R$50. Entendeu? 50 ou 45. Média, se você pegar o valor, dividir por 12. Exato, sai mais ou menos isso. Então, é muita vantagem, entendeu? Você tem frankincense, Deep Blue, Balance, que é muito bom, né? Que é um óleo aterrador também, que é muito bom. E tem um outro ponto, que é o seguinte, você escolheu a sua forma de inscrição... E é um fenômeno que acontece muito na Duterra. Como as redes têm muitos clientes, e a gente tem um exemplo prático disso, de um casal que se inscreveu para usar os óleos essenciais, e eles foram usando os óleos essenciais, a gente consegue acompanhar no escritório virtual as pontuações, né, os giros normal, e depois de um ano consumindo os óleos, eles vieram até a gente perguntando o negócio. Ou seja, tem um fenômeno que acontece na Duterra, do cliente querer fazer o negócio.
Ou seja, você contacta pessoas, mas tem pessoas que vão te contactar. Porque ele já se conectou com o produto, Exato. né? E deu para ele se conectar, porque ninguém pode dizer que não dá para começar com R$90. Exato. Sim, não tem como dizer que não dá. E aí, para mim, esse é uma das razões do sucesso da doTERRA, porque, veja bem, quando você pega o plano de carreira da doTERRA, o plano de carreira da doTERRA não é um plano complexo, é um plano com 4 bônus. Não tem 30, né? Teve uma época no Brasil que tinha disputa de quantidade de bônus, formas de ganho. Aqui tem 10 formas de ganho, aqui tem 12. Aqui tem 50 formas de ganho, mas não faz diferença. O que faz diferença é quando tu vai pro bolso da pessoa, né? Então a doTERRA tem um plano, detalhe, um plano que ela nunca mudou, um plano que funciona, com bônus voltados para... Olha que interessante. Tem bônus voltados para recrutamento e bônus voltados para retenção. Ou seja, tem um bônus da doTERRA que paga muito bem, que é o poder de 3, que é um bônus que paga até R$ 7.500. Eu diria com a média assim, tirando a margem de erro, pensando de forma pessimista, com a média de 60 pessoas, você consegue ganhar R$ 7.500 com esse bônus, e é um bônus de retroalimentação, não é um bônus de recrutamento. Então, se você tiver essa rede e ela tiver... E todo mês ela se repetiu o resultar, resultado, você não precisa ter mais ninguém novo. Fora o que você já ganha, você ganha mais 7.500 todo mês. Então, isso fomenta o acompanhamento. Só que quando a pessoa que está nessa estrutura, ela também percebe que ela também pode ter... Exato. Aí a estrutura duplica pelo conceito. Sim, né? sim. Não duplica pelo olho de, eu vou ganhar o bônus. Ela duplica porque, poxa, se eu estou numa estrutura e eu também posso ter, eu vou falar com o máximo de pessoas possível para que essas pessoas também tenham benefício, também usem o óleo, enfim. Aí o negócio duplica de um jeito diferente. E sabe, cara, eu diria uma coisa. A doTERRA é a empresa que a gente já empreendeu mais fácil de conversão de clientes e consultores. Você, por exemplo, quando você faz uma apresentação da doTERRA, você tem mais chance de cadastrar do que a apresentação de outras empresas. Primeiro porque não é só focado em BMW e tal, não tem esse foco. O foco primeiro é a introdução do produto, do bem-estar, e depois o negócio da doTERRA. Então a pessoa já está impactada com os olhos, ela entende que o óleo é bom. É igual você, por exemplo. Quem quiser levar isso de uma forma mais profissional vai ter as recompensas. Quem quiser levar isso de um jeito mais como consumidor também tem a recompensa lá da troca dos pontos, que é proporcional ao esforço que ela está dando ao negócio. Isso. E por exemplo, quando você começa a utilizar os óleos, você apresenta os óleos para alguém, isso é interessante. Nas outras empresas, geralmente você vai lá, faz sua lista, né? Faz contacta as pessoas e você vai focado em mostrar o negócio. Na doTERRA você pode mostrar só o produto, ou você pode mostrar o negócio, você pode fazer uma classe, só que tem um fenômeno que tem fortalecido muito a doTERRA. É a empresa com maior publicidade espontânea que o Brasil já teve. Porque hoje é cult você usar óleos essenciais. Os artistas, o pessoal que olha, que usa, faz questão de dizer. Influencer, né? Pra caramba falando dos óleos, sem necessário. A doTERRA tem um programa de embaixadores. Você sabe como é que a Cleo Pires é conhecida na rede social? A louca dos olhos. Pois é. A louca dos olhos. Ó, a doTERRA tem um programa... Tanto que ela fala de aromaterapia e tal. Exato. A doTERRA tem um programa de embaixadores, que tem os embaixadores da doTERRA, mas, por exemplo, Cleo Pires não é embaixadora da doTERRA, entendeu? As pessoas falam dos óleos e se impactam com os óleos essenciais. Aí o que acontece? Isso valida o negócio e a pessoa que já estava pensando, ou o cliente que já usa os óleos, diz, poxa, talvez esse negócio seja bom. Entendeu? Sim, e tem uma coisa interessante. Olha que interessante. Digamos que a gente, no old school do multinível, a gente aprende que a gente tem que fazer uma lista de 100 nomes. Né? Só que essa lista de 100 nomes, na doTERRA, ela pode estar dentro da doTERRA como cliente, e ela como cliente na doTERRA, você pode ter um outro momento para mostrar o negócio. Sim. Você está entendendo? Você pode ter um cliente que já está na sua rede e você ofertar o negócio para essa pessoa. Então, ela não vai ter muito trabalho. Por exemplo, tem uma estratégia na doTERRA, que a doTERRA não é uma empresa engessada. Né? Tem pessoas que fazem de forma diferente. Tem gente que faz só pelo digital, tem gente que faz presencial, tem estratégia de amostras, tem vários tipos de estratégias. Mas tem uma estratégia que é difundida também na doTERRA, que é uma estratégia de amostras. Por exemplo, a doTERRA tem um material que chama Class in a Box. O melhor material de negócio que eu já vi. É uma caixinha
que vem a classe de óleos, vem o Construa, vem alguns materiais, vem convite para a classe e vem 3 Wild Orange de 15 ml. Ou seja, o preço que você paga não vale os 3 Wild Orange. Eles vêm praticamente de graça. É o laranja lima, o famoso laranja lima? O laranja selvagem. Laranja selvagem aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Pega ali. Pega Esse ele. aí. Esse aí. Maravilhoso. Vem 3 desse de 15 ml. Eu gosto muito de botar na água. É que tem o de 15 e tem o de 5, né? O que eu coloquei aqui, eu coloquei no difusor o peppermint, hortelã-pimenta e o laranja pra... Esse é a hora da criatividade, viu, gente? Esse Ó. cheiro Quer ter maravilhoso criatividade? Eu tinha sentido o laranja. cheiro, eu pensei que era tangerina, dele, mas dele. é perto. Ó, E esse aí, fala aí. Aí você pensa assim, cara, Aqui. aqui tem 300 gotas. 300, sua lista tem 100 nomes. Aqui tem 300, um frasquinho desse dá pra impactar 300 pessoas. Certo. Então, aí a do Terra te dá 3. Então, por exemplo, você pode Quando pegar... você compra esse Class in the Box, vem 3 deles. Isso. É. E aí, você pode fracionar ele em aqueles frasquinhos de 2 ml, né? De 1 ml, né? E a do Terra tem uma forma, inclusive tem no material desenvolvimento de negócio do Terra, que tem aqui no Empowered Success, que a gente no site recomenda. do Terra. Isso. E aí tem lá a estratégia das amostras. Você faz as amostras e você colhe uma demanda da sua lista, ou seja, o contato não é para o negócio, é para saber como é que tá a vida da pessoa e como é que tá a saúde dela. Então, digamos que um amigo seu diga assim, cara, pô, eu tô, sei lá, com uma dor de cabeça que não passa, tenho uma sinusite e tal. Cara, olha só, eu vou te dar um presente que pode te ajudar nisso. Posso te dar esse presente? Pô, presente todo mundo quer receber. Então aí você vai, entrega o presente para a pessoa e você pede um feedback daquele presente. Então, a pessoa usa por 2 dias, você entra em contato com ela para saber o feedback. Aí depois desse feedback, ela tendo um feedback positivo, aí você convida para a classe. Entendeu? Você convida para ela conhecer a do Terra mais a fundo, mas ela já entendeu que o produto é bom, que é impactante. E foi uma amostrinha. Eu costumo dizer que, cara, o óleo essencial ele é um produto lúdico. O que é um produto lúdico? Por exemplo, você pega um desodorante. Um desodorante, você não vai comer o desodorante. Você não vai botar no ouvido. Você vai passar no sovaco. Se eu for uma pessoa normal, sim. Pois é. Então, assim, o bacana do óleo essencial é que ele... aqui é a matéria-prima, então você pode, entre aspas, né? Você pode brincar com óleo essencial. Então você pode fracionar, você pode usar na culinária, você pode fazer... Com o poder de concentração que tem. Sim. Isso, você pode fazer várias coisas com óleo essencial. Então, essa é a mágica do óleo essencial. Você e até resgata um pouco da criança interior, porque, pô, eu vou botar aqui, vou fazer aqui, vou brincar aqui. Uma vez eu fiz eu não sou tão bom fazendo as misturinhas como o Fernanda. A Fernanda arrebenta nas misturinhas, mas eu faço as minhas, né? No Instagram dela tem um monte de receita, eu vi lá. Tem. E aí, eu fiz uma vez um pós-barba. Peguei o creme neutro, botei lá as gotinhas de melaleuca, botei lavanda e o terceiro que eu botei foi copaíba. Não, foi frankincense. Botei frankincense, aí peguei o creme neutro, misturei. Eu falei, Fernanda, não mexa que aqui é o meu pós-barba. E, cara, tava lá. Entendeu? Tipo, eu usei um pouquinho do creme neutro, ou seja, eu poderia ir numa farmácia ou no mercado comprar um pós-barba. Sim. Mas aí eu bato no peito, eu fiz o meu próprio pós-barba. Entendeu? Então, cara, tipo assim, eu não preciso comprar, eu posso economizar. É que se com um frasquinho desse você faz inúmeros pós-barba, Exato. ele sai daquela referência de que o produto do marketing de relacionamento aumenta o custo da pessoa, né? Que Sim, tem a galera que trabalha com blends, né? Que faz os blends, faz as misturinhas. Então, assim, cara, é um universo de possibilidades. E aí você pega... Aí, às vezes, as pessoas não entendem. Aqui, ó. Esse material aqui, que é o material de negócio da do Terra, né? Ele explica aqui um pouquinho do negócio da do Terra, da parceria. Detalhe, tem uma informação bacana aqui, que é a seguinte. Não sei se consegue ver aí. Não sei se Acho dá que pra não, ver não daqui, dá pra ver. né? Tá Não. longe. Aqui fala do crescimento da do Terra. Ela atingiu o 1º bilhão em 7 anos. 1º bilhão. Então, ela é uma empresa unicórnio. Empresas que atingiram o 1º bilhão em menos de 7 anos é Uber,
Facebook, Sim. né? Esse tipo de empresa. Então, é uma empresa muito forte. E quando a gente tem o plano de marketing, eu acho que também não dá para ver aí, mas dá para ver as cores, né? Dá para ver as cores aqui. Dá pra ver que tem uma escadinha de crescimento aí. Isso. Essas coresinhas aqui e tem aqui embaixo tem... É porque não sei se dá para ver, mas aqui embaixo tem o período do ano. Dá pra ver. Isso, tem um período... Aqui embaixo tem um período do tempo que você vai alcançar o nível, se você fizer o Sim. trabalho, né? Para quem nunca fez marketing de relacionamento. Só que perceba, o plano tá aqui, ó. O plano tem as cores dos 4 bônus e aqui ela te conta, baseado em dados que ela tem, os bônus que você vai ganhar primeiro aqui no início do... E como eles estão aumentando de acordo com o tempo. Isso, por exemplo, aqui no início você vai ganhar mais o início rápido e o poder de 3. Quando chega aqui, coordenação motora 0, quando chega aqui, tá vendo? Você vai ganhar, começa a aumentar o unilevel aqui e que é o verde e o amarelo já começa. Isso, e o amarelinho aqui é o bônus de liderança, né? Que é o profit share, a divisão de lucros. Então você percebe aqui que você vai ganhar mais com o unilevel e detalhe, todo o plano da Duterra ele é focado em profundidade. Então você consegue chegar por exemplo, um Platinum com um ganho de 19 mil, cara, é um ganho bom, né? Com 3 linhas de equipe. Com 3 linhas de equipe. Com 3 pessoas diretas. 3 pessoas diretas. Então, é porque a Duterra... Isso é legal para quem é do marketing de relacionamento entender, mas para quem não qual que é a diferença? É que se você com 3 pessoas, ou vamos dizer, ou com 4 pessoas no máximo, você consegue chegar num alto índice da carreira, isso significa dizer que você não precisa ter 50 pessoas ligadas a você e deixar alguém mal atendido, Perfeito. com suporte ruim. Você vai cuidar de 3, essas 3 vão cuidar de 3, e aí você consegue ter qualidade no suporte. Inclusive a Duterra, ela tem algo muito bacana, e não é privilégio da liderança, qualquer pessoa tem direito a isso, que é o seguinte: quando você inscreve uma pessoa, a Duterra te dá até o dia 10 do mês seguinte, para, se você quiser, você doar esse cliente para alguém, ou um consultor para alguém. Doar, assim, você faz um relocamento para a profundidade da pessoa. E isso é bacana porque ela tem a relação de recrutador e patrocinador. Então, por exemplo, sei lá, eu peguei uma pessoa que eu acho que vai me identificar com Haroldo. Aí eu falo, Haroldo, tem uma pessoa aqui e tal, eu vou relocar ela na sua rede, ou um cliente, né? Acompanha ele comigo. Então a gente acompanha junto. Então você cadastra, mas posiciona ele lá abaixo de Haroldo, não importa onde Haroldo estiver. Exato. Entendi. Então isso é bem beneficia bacana. todo mundo, né? Ajuda também com o lance da meritocracia, do trabalho, de quem está trabalhando, se ajudar a desenvolver. Então, assim, para quem faz multinível de verdade, assim, o cara profissional, porque eu vejo que existe no Brasil existe uma doença que é o seguinte: existe o mito do pioneirismo no multinível, e eu falo para as pessoas, cara, às vezes a pessoa que iniciou lá no início da empresa já não está mais, e iniciou alguém agora que está conquistando, né? E tipo assim, o pioneiro no barco furado morre afogado igual o último que chegou. Pois é. E esse mito é forte, né, do pioneirismo, e a galera acaba caindo numa armadilha. Por quê? Porque o cara passa 3 meses numa empresa, aí ele acha que não vai dar certo mais, aí passa mais 3 meses em outra, passa 3 meses em outra. E queimando a lista de contatos, e queimando o relacionamento. Cara, assim, é porque a gente preza muito pelo nosso nome, né? Pelo nosso nome, nossa saúde, né? Nossa fé e nosso nome. Mas assim, se a gente parar para pensar, quanto menos tempo você fica numa empresa e mais você muda, é impressionante. Não tem como o cara sobreviver nesse mercado. O cara vai sair do mercado. Vai. Ele vai. Porque... Ou vai ficar nele como um zumbi. Vai ser não tem como. Então, assim, você tem grandes resultados na Duterra. Você tem resultados acima de 50 mil, acima de 100 mil. E detalhe, você não vê isso no Instagram da Duterra. Você vê o Instagram da Duterra focado em produtos, focado em atender o cliente. A Duterra comunica para cliente de um jeito, para consultor de outro, de uma forma muito clara. Isso. E no Instagram da Duterra, de negócio, você também não vê ostentação. Não faz parte da cultura da Duterra ostentar. E até eles dizem que não... Eles comunicam, deixam claro que não eles não...
orienta os líderes para não ficarem expondo cheque, É. né? Que é algo que a gente já viu muito acontecer, Sim, né? sim. Então, parte do corporativo, esse posicionamento, né? De, gente, não é isso que motiva. A pessoa que vem por isso, não vai ficar, entendeu? Então, isso é A pessoa que legal. vem por um cheque que nem é dela, ela sai por uma foto de cheque de outra pessoa maior. Com certeza. Exatamente, Com certeza. exatamente. A gente tá no melhor momento, a fábrica tá aí, então realmente quem pegar agora do terra para fazer. Não, eu acredito assim, a pessoa que está conhecendo do Terra agora precisa iniciar já, entendeu? Porque ela está no momento que é impressionante a quantidade de pessoas que vêm até a gente. É um fenômeno tão bacana, cara, porque assim, quem já empreendeu em multinível e quem é da velha guarda, né, começando a entregar a idade da galera, já passou pelo aquele negócio de montar lista, de contactar pessoas e da pessoa dizer que não quer ver e da pessoa nem ir ver o plano, né? Nem dar a oportunidade para ver. Só que na doTERRA tem acontecido esse fenômeno de você... Claro que é importante que você faça os seus contatos, né? Mas tem um fenômeno de, por exemplo, quando uma pessoa inicia com a gente e ela pelo menos gosta de usar o Instagram, tem o hábito de usar o Instagram, a gente fala, olha, posta o óleo essencial, não poste o produto, poste o produto dentro da sua rotina, entendeu? Se você... A gente estava conversando com uma jogadora de vôlei, eu falei assim, sei lá, inala um óleo quando você entrar na quadra, entendeu? A orientação Se que você for eu dei botar o limão lá no copo de água de manhã... Isso. Sim. E é interessante que teve uma pessoa na nossa equipe que fez isso de forma... Porque assim, o óleo, ele faz parte da sua vida e não você da do óleo. Entendeu? A sua vida continua. Você só inseriu uma peça nova. Então, quando você faz isso, e isso já aconteceu com várias pessoas, a pessoa chega ali no direct e fala assim, oi fulana, poxa, eu adoro esses óleos. Pô, como é que eu faço pra conseguir esses óleos? Pô, que bacana você tá na doTERRA. O Silas, não sei se vocês conhecem, o Silas tá dizendo aqui, doTERRA é uma das empresas mais leves para trabalhar que eu já vi. Silas é um grande amigo, é um silver da nossa equipe, Jogador de vôlei. jogador de vôlei. O cara tem... Então deve ser enorme, altão, é isso que eu ia falar. enorme. É Cara gigante. fera, A não jogou. ser que ele seja levantador. Se bem que o levantador do time de vôlei já é maior do que a média das pessoas. Não, né? ele é grande, ele é grande. Ele precisaria de mais espaço aqui na câmera pra poder usar. Não, cara, e eu até me permito a sugerir isso, a gente trazer algumas experiências diferentes de pessoas, entendeu? Pra poder a galera ver que existem pessoas diferentes fazendo esse negócio. Então, assim, de fato o Silas tem razão. O Silas é uma pessoa que nunca fez... na verdade, ele chegou a se cadastrar na Renaudet, mas, se eu não me engano, me corrija, Silas, se eu estiver errado, ele não chegou a fazer com tanta intensidade como ele faz a doTERRA, entendeu? Então, assim, e é bacana ver o cara que é jogador de vôlei, jogou na seleção de praia e faz doTERRA. Entendeu? Faz doTERRA. E cara, é um número muito grande de mercado que você atinge com a doTERRA. Sabe? É esporte, é muito bacana isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós já passamos de 2 horas aqui. Claro. Para a alegria geral de todo mundo que está assistindo a gente, que viu agora conectar na cabeça, né? Porque, assim como eu, tem muita gente que tinha essas coisas separadas, né? O óleo é legal, não sei como é que faz o negócio, não sei se dá para fazer os dois, reproduzir sem informação os conteúdos, né? Porque se criou essa cultura no Brasil também de achar que marcas de relacionamento, as empresas são todas iguais. Então, eu tenho certeza absoluta que tem gente que ficou pensando assim, caramba, eu podia já ter cadastrado lá e ter virado cliente, ter comprado com 25% de desconto com R$90. Tem gente que descobriu isso agora, Sim, hoje. sim. Então, essa chave vai virar na cabeça de muita gente, né? E o Silas está respondendo aqui no chat dizendo que ele não conseguiu desenvolver a empresa que você falou. Ele falou assim, sim. Então, ele já respondeu aqui. Então, eu acho que nosso papo é importante porque, para além de dar às pessoas uma opção de empreender, eu acho que a gente conseguiu hoje dar uma opção de empreender com a informação correta. Sim, é legal. Assim, o lance da pessoa dizer assim, quem de repente faz doTERRA vai poder pegar esse vídeo e vai poder sentar com alguém em casa e assistir.
porque a informação está colocada de uma forma clara, mas só pode fazer isso se inscrever no canal. Você não se inscrever, a gente tem um detector que percebe que a pessoa não se inscreveu e o vídeo apaga na hora. Não, brincadeira. Ainda não tem essa tecnologia não, né? Ainda não tem, daqui a pouco a gente vai ter. Gente, se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal. Eu quero agradecer a vocês e a gente vai para as considerações finais aí, para que vocês possam aí em um minutinho dizer aquilo que vocês querem dizer para as pessoas. E eu quero agradecer a vocês pela presença, pela oportunidade da gente ter esse papo. E aí vocês estão assim, livres para as considerações finais daquilo que vocês quiserem falar para o coração das pessoas que estão assistindo a gente no canal. Quem começa? Antes de falar do coração, a gente pode falar o nosso Instagram aqui? Deve, verdade, desculpa. Pode falar? Fala aí seu Instagram. Eu esqueci de falar isso antes. O Cristiano Gomes, Cristiano com CH, CHR, invenção de Dona Raimunda, né? Botar esse CH, né? Cristiano, só que depois do C você põe um H. Gomes, exatamente. Certo. O meu sou Fernanda Miranda. Vocês vão lá, eu falo de empreendedorismo também, que eu sou apaixonada por esse universo. Tem umas receitinhas da hora lá. Óleos essenciais, falo de vendas. E é isso, gente. Me sigam, porque lá eu trago muito conteúdo. E o seu é Haroldo? Haroldo. Com H. P. Almeida. Haroldo com H. E Haroldo. O meu é sobrinho.oficial. Aproveitando, você pode acessar lá. E tem também o @DNA de Sucesso, você pode acessar também lá. Considerações finais. Você começou, você termina. Tá bom. Segure aí, vai. Tá. Considerações finais. Então comece, Haroldo, comece você. Então, eu quero fazer esse convite para vocês que estão nos ouvindo agora, né, e conhecendo de fato uma grande oportunidade. Que entre em contato com a gente. Nós somos aqui de Salvador, sobrinho aqui de Lauro de Freitas, e estamos aqui de braços abertos para receber vocês e dar todas as informações e fazer um trabalho coeso, e todo mundo vai se beneficiar, com certeza. Seja quem quiser ser um consumidor ou então um consultor também da empresa. Você de qualquer lugar do Brasil, né? Que você tem aqui fora também? Sim. Do mundo. Cristiano. Cara, eu digo o seguinte. Em primeiro lugar, né? Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo. Né? Nossa primeira experiência com o podcast. É mesmo, cara? Rapaz, eu tô ficando especialista nesse negócio, viu? Comecei com frio na barriga aqui, né? Mas depois você vai se soltando, né? Mas eu falei pra vocês. Você se empolga até demais, né? Eu falei pra vocês que... Mas assim... teve uma vez que eu tava conversando com uma pessoa e falei o seguinte, fiz até um vídeo sobre isso. A sorte ama todo mundo. A sorte ama todo mundo. E às vezes a pessoa acha que ela tem falta de sorte, mas a sorte ama todo mundo. Você só precisa, ela só pede algo em troca, a sorte. Ela só pede que você esteja preparado para agarrar. Você pode estar preparado profissionalmente, às vezes, né? Às vezes é uma oportunidade de negócio que surge e você não está preparado profissionalmente. Às vezes você não está preparado emocionalmente ou mentalmente. Então ela pede que você esteja preparado de alguma forma. E eu digo para você, assim, os óleos essenciais foram uma grande bênção que a gente recebeu, e a gente poderia ter recusado os óleos essenciais. A gente poderia ter dito não para os óleos essenciais. Mas a gente disse, por que não? Em vez de dizer não, a gente disse, por que não? E a gente se permitiu a usar os óleos essenciais, se permitiu a conhecer o negócio do Terra, se permitiu a empreender na do Terra, e graças a Deus a gente conquistou resultado. Então, assim, as minhas considerações finais dizer para as pessoas assim, cara, se permita, sabe? Abra seu coração. Você pode perder uma grande oportunidade, não me refiro só a negócio, né? Uma oportunidade de cuidar melhor da sua saúde, cuidar melhor da sua família, e também uma grande oportunidade de negócio. Abra o coração e conversa com a gente. Sim, Fernanda. Pois é, Cristiano, você falou minha fala, cara. Porque tá conectado. Pois mas assim, eu acho que nada é por acaso, né? A gente tá aqui falando de saúde, bem-estar, e eu acredito muito no modelo de negócio, acredito também muito nos óleos essenciais. E você que tá vendo aqui, eu não sei quando é que você vê, talvez você veja daqui a um dia, daqui a um ano, mas eu digo pra você, comece, né? Se permita, como o Cristiano falou, a gente está num momento extraordinário, do Terra só cresce no Brasil e no mundo. A do Terra tem até um slogan, né? Para do Terra, o mundo é um país. Então, se você busca ter qualidade de vida,
você não precisa parar o que você já faz para poder desenvolver esse negócio. Isso é incrível, né? Então, assim, de repente você já é empreendedor e você quer diversificar a renda, afinal de contas, né? Não se deve confiar em colocar todos os ovos dentro de uma cesta só. Então, diversifique a sua renda hoje, porque eu garanto que estamos aí há poucos meses de terminar 2024, mas eu garanto 2023. 2023, meu Deus, já tô me Começar antecipando. 24, Mas eu garanto que se você toma uma decisão agora, 2024 já vai começar maravilhoso. É isso aí. Eu quero agradecer a vocês que Obrigada esteve com a aí gente também. aqui. Foi massa, não foi? Foi Muito ótimo. bacana. Eu falei pra vocês, nem dói fazer podcast. Quero agradecer a vocês, agradecer a Aman na operação e pela paciência com a gente aqui. Agradecer ao pessoal da Norte Studios. Pensa numa estrutura legal de você estar. Gente, Não só legal. aqui no podcast, mas nos ambientes Já dos vou recomendar, corredores. porque Tem outro estúdio lindo, que esse é um estúdio rústico, mas tem um outro estúdio lá, tem uns estúdios de fotografia, você que quer Muito produzir legal. qualquer coisa de audiovisual. É assim, como é que é o slogan da Norte Studio? É chegar e gravar. Massa. Não se preocupe com nada, Você não se né? preocupa Chegar e com gravar. nada. É verdade, É chegar gente. e gravar. Então, e aqui é de verdade mesmo. E assim, inclusive hoje foi assim. A gente chegou e ficou ao vivo aqui com vocês. Então eu recomendo, acessa lá Norte Studios no Instagram também, para você que quer produzir um conteúdo. Foi massa estar com vocês. E entre em contato aí. O Cristiano Gomes. Sou Fernanda Sou Miranda. Sou Fernanda Fernanda Miranda, Haroldo P. P Almeida e sobrinho.oficial. Você pode entrar lá que qualquer um dos quadros que você entrar em contato vai te dar informações sobre tudo que a gente conversou aqui. Eu quero agradecer, desejar uma excelente semana para vocês aí e até o próximo contato que a gente vai fazer, com certeza, para a gente falar de bem-estar e de saúde. Grande abraço, até o próximo episódio. Fui!